noite, pessoal. Estamos de volta aqui então com o nosso Valuation Podcast. Estamos indo para o 5º episódio, tentando trazer conteúdo e inspiração para vocês. Estou novamente aqui, eu sou o Rodrigo Carioca, estou novamente aqui com meu amigo Alexandre Dantas e hoje a gente tem um convidado especial. O que você me diz, Alexandre? Então, rapaz, é um convidado aí que eu já venho observando há muito tempo, assim, sabe? Porque eu gosto da gastronomia, sou de Maringá e ando muito por Maringá, né? E aí me chamaram um dia para participar de um evento ali no Sesumar. Aí tinha um monte de chefe lá, né? Ah, aquele rapaz ali é da Casa da Mãe Joana. Quando eu ouvi Casa da Mãe Joana, lá atrás, já falei assim, esse cara deve ser legal, esse cara, né? E aí conheci ele lá. Esse é o cara para fazer amizade, Esse é o cara né? para fazer amizade. Ah, é. Aí já conheci o Alisson lá, uma história bacana aí. A gente convidou, né, Alisson, para estar aqui com a gente hoje. Muito legal. Falar um pouquinho da sua história de gastronomia aí, a paixão também que tem. Bora. E essa história da Casa da Mãe Joana, né, porque é interessante. Vamos lá. É um nome que chama bastante atenção da galera. Todo mundo pergunta de onde veio também e tal, né? Fala um pouquinho de você pra gente, Alisson. Assim, você é casado, você estudou gastronomia, não estudou, meteu a cara, autodidata. Fala um pouquinho pro pessoal conhecer um pouquinho de você. Cara, eu sou casado, né? Sou casado com a Thaís. Eu estudei gastronomia, fui a 3ª turma de gastronomia no Sesumar, na Unisesumar aqui em Maringá. A gente olha lá pro Sesumar hoje, aquela escola de gastronomia animal que tem, eu olho para lá e falo pros alunos quando eu vou lá, ó, eu sou da época que isso aqui tudo era mato, né? Era assim, tipo... Eu lembro, rapaz, quando começou o primeiro ano de curso lá, foi bem assim, né? Naquela coisa de como tudo, né? Improvisa aqui, improvisa ali, professor, o coordenador do curso era formado em história. Sim, sim. Então manja muito de enologia, acho que até por isso enólogo, que ele entrou, enólogo, né? Um cara gostava muito do que fazia, mas faz parte desse... E você foi a 3ª turma? A 3ª turma. Eles adaptaram a cozinha de nutrição para gastronomia, né? Que nutrição já tinha lá há muito tempo, e eles fizeram a turma de gastronomia e adaptaram a cozinha. E aí foi aquele negócio, foi legal pra caramba, trouxeram os professores super conceituados, veio um pessoal muito forte e tal, e a galera foi se formando, e hoje é esse curso monstro aí que tem, inclusive no EAD também, né? Bem forte lá. Então eu fiz a gastronomia em 2005, eu formei em 2006, né? Você perguntou se eu já era autodidata e tal, na verdade quem me ensinou a cozinhar foi minha mãe. Você já curtia? Eu já curtia cozinhar desde adolescente, né? Tinha que ir pra escola à tarde, minha mãe trabalhava de manhã, ela começou a me ensinar a cozinhar para ela chegar, o almoço tá pronto, meu pai almoçar, eu almoçava e ia pra aula. Ia pro colégio, estudar. Não, as histórias se fundem, assim, né? Mesma coisa. Minha mãe ia trabalhar, eu tinha que fazer comida para mim, para minhas irmãs, aí tinha que fazer fazer um bolinho de fritura ali, né? E meus meninos, eu chegava, como começava uma empresa, os meninos com 9 anos de idade chegavam em casa, o almoço estava pronto, com 9, 10 anos de idade. Aí, ó. Então, e aí formou o quê? Se formou em gastronomia. Então pega a paixão, né? Sim, vai pegando. Aí é aquele negócio, né? É afetivo, né? É legal. Então, assim, tem algumas receitas que eu entrei na Mãe Joana posteriormente, são receitas da minha mãe. Algumas coisas eu trouxe de receitas da minha mãe, coisa que eu aprendi a cozinhar com ela. Então eu já venho aí desde os 16 anos, brincando, 15, 16, brincando de cozinhar, tal, cozinhava para ir pra escola. Aí com 20 e poucos anos, eu estudando e tal, eu falei, vou fazer gastronomia, né? Conversei com meus pais, me deram uma força, comecei a fazer a faculdade de gastronomia e de fato entrei no ramo, me formei, trabalhei em restaurante em Maringá, né? Fui embora de Maringá, trabalhei no Mato Grosso durante um ano, em um buffet que era muito legal lá que eu trabalhava, depois trabalhei numa churrascaria lá no Mato Grosso, voltei, tava falando tudo um pouco pegando bagagem. aqui, tudo pegando um pouquinho aqui, então, um pouquinho ali, né? Uma coisa que eu acho interessante, Carioca, é assim, você fez gastronomia. Sim. Aí quando você saiu da gastronomia, aí que você foi aprender, né? De fato. Curso de gastronomia não tem nada, tem gente, desculpa cortar, mas tem gente que faz gastronomia pensando que vai sair de lá um chefe de cozinha. Cara, não sai nenhum cozinheiro, na real. É verdade. Não sai nenhum cozinheiro de lá. Uma coisa que eu acho interessante, sabe o que é? Desde quando as pessoas... fiz um curso de faculdade, entrei na faculdade, passei no vestibular, fica feliz, mas quando que você aprende literalmente uma profissão? É nessas viagens, é nesses testes, poucas as profissões, você sai preparado direto da faculdade. Meu filho fez aviação, né? Então, assim, a aviação é uma das profissões que eles
tomam muito cuidado, porque você vai terminar de aprender pilotando? Não. Não dá. Então você tem que... Agora, na gastronomia, o que você aprende é literalmente na prática, não é? De fato é na prática mesmo. Você muita manha, muito macete, aprender a ser veloz, aprender a fazer improviso. Sim. Isso aí você aprende de fato na hora e tem que ter o feeling ali, e a questão do autodidata tem que entrar na hora também. É porque assim, ó, eu enxergo a gastronomia parece que tem uma fantasia por cima dela, que é o seguinte: a gente vê a gastronomia, o pessoal, a gente vê nos programas de TV, assim, pô, tem um charme, uma fantasia, o cara saber fazer, o cara misturar os sabores e deixar tudo maneiro. Aí eu sou um cara que eu vejo muita receita na internet, quero fazer em casa, e realmente dá certo, né? As receitas Sim. da internet não são... rebuscar, mas eu não tô aprendendo, eu sei fazer aquela receita ali naquele momento, se bobear depois até já esqueço, não sei mais, né? Eu não me considero nenhum autodidata. Só que também eu assisto uns programas na internet, tipo Chopped da vida, que são competições que eu vejo que os caras, tudo é correria, sabe? Tudo um passando por trás do outro, com licença, passando, não sei o que, eu preciso de um prato tal, o cliente pediu, preciso de 2 minutos. Não tem 2 minutos. A realidade é essa. É assim mesmo? A realidade é essa, pra pior. É assustador, pra pior, cara. Sabe? Quando você para pra pensar assim, pô, tá aí um curso que eu gostaria de fazer, gastronomia, aí você vê essa coisa e fala, não sei se eu gostaria, não. E outra, é uma profissão igual, o cara normalmente trabalha final de semana, trabalha à noite, sabe? Claro, deve existir várias situações, né, que englobam essa profissão, mas... O básico disso é isso, né? Você tem que estar preparado para... Você vai trabalhar no final de semana. A gente trabalha enquanto vocês estão se divertindo. Pois é. Resumindo, é isso. O trabalho acontece enquanto... Eu estava num restaurante assim, o rapaz chegou, eu falei, e daí, tudo bem? Cumprimentei o garçom, né? Boa noite, tudo bem? Aí ele falou, tudo bem, nada, eu trabalho final de semana, rapaz, isso é coisa de louco. O garçom falou, né? Aí ele falou assim, devia ser proibido trabalhar final de semana. Eu peguei e falei, concordo com você. Só que vamos fazer um comentário aqui. Fica proibido ficar doente. Ele falou, devia ser proibido o restaurante abrir final de semana. Vai fazer comida em casa. O cara falou assim, bem extrovertido, né? Eu peguei e falei, concordo, vamos combinar assim então. Fica proibido ficar doente final de semana. Fica proibido morrer final de semana. Porque se não é pra você trabalhar, não trabalha ninguém. Não trabalha ninguém. É proibido viver de final de semana. É proibido viver final de semana. Fica em casa. Então, a profissão da alimentação, da gastronomia, eu que sou padeiro e confeiteiro, cara, padeiro é essa vida, entendeu? Então, assim, como você chega de manhã pra comprar pão? Porque o pão tá assado já. Assado. Ele já tá assado. Então, é uma profissão, né, de paixão. E você pode ver, você falou, você viajou, né? Você foi pra... Morei no Mato Grosso. Outros estados. Isso. Trabalhei, na verdade eu morei no Mato Grosso por 1 ano. Peguei uma bagagem muito boa na época lá, trabalhei num buffet de eventos. Então esse negócio de final de semana era só final de semana. Começava geralmente na quinta a ter os eventos. Mas a gente começava a trabalhar lá na terça, tinha um dia na semana de folga, era madrugada dentro, né? Fazia, então assim, foi uma experiência muito boa, muito legal mesmo, assim. Até um agradecimento muito bom pro Caco e pra Josi, se assistirem, né? Vão assistir. Foram ótimos patrões, assim, cara. Foi um pessoal que eu aprendi demais com eles. Deu um trabalhinho também, porque, poxa, eu era recém-formado, né? Eu era um moleque de 23 anos. Você tá incumbido de mandar o link pra eles depois. Com certeza, vou mandar sim. Então, assim, eu era um cara recém-formado, não tinha uma bagagem, porque eu tinha trabalhado 3 meses no restaurante em Maringá, não tinha uma bagagem de fato de uma vivência de buffet e tal, mas sabia cozinhar bastante coisa, levei bastante coisa diferente lá para eles, né, pro Mato Grosso, inovamos com bastante coisa. Então, eu trabalhei, foi um tempo muito bom que eu trabalhei com eles. Aí depois eu trabalhei numa churrascaria lá também, que também foi um negócio super legal, por um período, mas não era muito o que eu queria. Não era muito uma pegada pra mim, aí eu não consegui me desligar muito aqui de Maringá, porque eu tinha passado uns dias e voltei pra cá, né? Saí dessa churrascaria e voltei pra Maringá. Aí aqui eu consegui um outro trabalho também na cozinha, trabalhei num buffet de indústria de metalúrgica, atendia 700 funcionários. A alimentação industrial, isso, tá? Não veio a palavra.
atendia 700 e poucas pessoas, assim, era uma loucura, cara. Aí também, bagagem pra caramba, muito legal. Aprendi a usar equipamentos que eu nunca tinha visto, né? Tipo, nunca tinha trabalhado antes. O cara, por exemplo, eu me formei, saí, tô lá, meu diploma de gastronomia. Eu sou, teoricamente, um chefe de cozinha. Não sei se a formação é... Um gastrólogo, né? Um gastrólogo. Um gastrólogo. Fala, eu nem conhecia esse termo aí, um gastrólogo. Aí quando você arruma um emprego, ou o primeiro, ou o segundo, terceiro, quarto, os primeiros empregos, você já entra direto cozinhando? Ou normalmente você vai entrar de assistente do fulano, ou eles fazem um teste com você? Como é que é normalmente isso? Eu acho que vai muito do profissional que... Por exemplo, hoje eu contrato pessoas, né? Nessa área. Então acho que vai muito do profissional que a gente está contratando, né? Currículo, já trabalhou em outros lugares ou não. E a pessoa se destaca, né? A gente enxerga quando a pessoa se destaca. Então ela entra lá como auxiliar de cozinha. Um auxiliar de cozinha, só que eu acho que na Mãe Joana hoje eu tenho a prerrogativa de você entra como auxiliar de cozinha, mas todo mundo vai aprender a fazer tudo. Né? Então a gente tem os manuais, a gente tem as receitas, tudo lá, então as pessoas fazem tudo. Tudo padronizado. A questão de ter tudo padronizado, porque daí a gente consegue. Faltou alguém, coloca para fazer outra pessoa que entrou. Então, mas entrar como cozinheiro, né, de fato, foi o que aconteceu comigo, é o que acontece com muita gente. Aí a gente dá umas apanhadinhas ali e tal, vai rebolando e vai tocando e aprendendo muita coisa. Também vai do patrão ser uma pessoa que entende essa. E é uma responsa grande também no caso, né? Poxa, porque demais. Deve dar um medinho. Nossa senhora, o tempo todo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Alisson, até como curiosidade. Você puxou um comentário que é sobre o glamour, né, que tem na gastronomia. Em algum momento, assim, quando você começou a gastronomia lá, você pensou nesse glamour? Porque todos os trabalhos que você fez, a última coisa que tinha é glamour, porque buffet, cozinhar para 700 pessoas, bacia, panela de arroz, né, de 5 kg de arroz de cada vez você vai cozinhar. Aquelas autoclaves, na autoclave, verdade. Né? Cozinhar 30 quilos exatamente, de arroz. trabalha com autoclave lá na pressão, você nem vê nada, você programa, é programado. Então, quer dizer, você joga o arroz, joga a quantidade de água, programa, tempo, né, e você se frustrou em algum momento nessa... Cara, sim, a gente enxerga, né, quando começa a fazer, poxa, você vê os programas de televisão que você via, que você assiste alguma coisa, você mesmo falou, tem os programas que você tem a impressão de que tem glamour, né, que é glamuroso, é correria, mas é glamuroso. Sim, tem o glamour. E tem vários segmentos na gastronomia, né? Acho que todo mundo que busca fazer a gastronomia, o curso de gastronomia, ou entrar nessa área, busca de fato uma inspiração nesse tipo de, poxa, eu vou fazer aqui, vou fazer um prato, vou assinar um cardápio, né? Vou assinar um cardápio com o meu nome, vou ter essas criações com o meu nome. E isso acontece para algumas pessoas. É igual futebol, né? É igual futebol. É igual futebol. Eu conheço alguns chefes, né? Conheço alguns chefes nacionais aí, por ter trabalhado, viajando o Brasil inteiro e tal. Então você conhece pessoas, né? Dessas celebridades da gastronomia. Mas a realidade da gastronomia, né, é muito diferente. Por mais que você trabalhe com à la carte, por mais que você trabalhe com restaurantes renomados, entendeu? Tem muitos restaurantes renomados que você não sabe quem é o chefe. Sim. E vamos falar uma coisa também de Maringá, né? Maringá, infelizmente, ainda não valoriza um chefe de cozinha dentro de de um restaurante. Não vai a um restaurante porque naquele restaurante tem um chefe fulano de tal. O próprio restaurante, os próprios restaurantes, inclusive a Mãe Joana hoje não tem um chefe de cozinha, quem cria as receitas e tudo mais sou eu, né? Mas eu não estou à frente ali, dentro da cozinha o tempo todo, esse tipo de coisa, né? Em Maringá não tem isso. Os próprios restaurantes não valorizam os nomes dos chefes que estão lá. Eu gostaria muito, eu vejo isso no futuro, eu gostaria muito que em Maringá a gente tivesse isso, né? Que a gente busque isso, que valorize uma pessoa, um personagem dentro da cozinha, que é aquele cara que realmente que assinou o cardápio, que fez as criações, que trouxe uma novidade, que a galera vai e busca, eu vou lá para comer a comida do fulano de tal. Todos ganhariam com isso. Exatamente, né? exatamente. Todos ganhariam com isso. O cara, a própria pessoa, o valuation do cara ia lá para cima. Exatamente. Agora eu vou em São Paulo, tem um restaurante Cossi, que é do Renato Carione, né? O Renato, ele é o técnico da Seleção Brasileira de Gastronomia. E aí eu adoro, cara, porque assim, o cara, ele é o chefe. Você chega lá, a gente se conhece, né?
Então, assim, eu chego lá, converso um pouquinho ali com ele, se ele não tiver iniciado o trabalho ainda, né? Se ele não tiver iniciado. Se ele tiver iniciado, ele está lá na cozinha, ele dá um joinha na cozinha lá, e quando acaba tudo, ele passa na mesa, cansadão ali, e fala assim, e daí, como é que tá? Tudo certinho, tal. Ô, tô indo aí, tô quebrado, tal. Ele é o dono do restaurante, o cara era técnico da seleção brasileira, o cara é uma sumidade na gastronomia, mas ele tá lá na cozinha, é o que você falou, as pessoas vão no restaurante por causa dele. Entendeu? Se ele mudar de restaurante, as pessoas vão para outro restaurante. Mas ele abriu em Brasília, as pessoas vão por causa dele. Então, em Maringá ainda não tem isso. Maringá não, poucas as cidades que tem isso. Mas os restaurantes que tem isso, tem fila. Será que isso é mais comum lá fora? Cara, não, Curitiba é cheio. A região de Curitiba ali é cheio. Eu acho que a gente ainda é muito provinciano nisso. Maringá é Londrina, né? Pelo menos eu não conheço a gastronomia de Londrina, mas eu também não conheço nomes da gastronomia de Londrina. Você vai por causa do restaurante. Você vai por causa do restaurante. E Curitiba não. Curitiba já tem os chefes, a galera usa mais o nome do chefe mesmo, né? Usa mais o nome da pessoa para trazer o cardápio. Você vai para São Paulo, pega alguns restaurantes renomados lá, de alguns chefes, desses chefes conhecidos, tem fila, tem reserva. Legal, né? Tem fila, reserva e assim, não é um dia que você vai, são todos os dias, né? Só que em Maringá é o restaurante. Maringá, algumas cidades do Brasil, é o nome do restaurante, não tem muito do chefe, né? Que por causa do chefe, porque o chefe está lá por causa principalmente a parte de sobremesa. Então sobremesa nem se fala, né? Sobremesa fica para o último plano lá, você põe 3, 4 coisinhas no cardápio para adoçar a boca depois da janta. É verdade. Então era uma frustração, porque eu conversava com chefes assim renomados, nem brasileiros, alguns são, né? Eram no caso. Mas aí você fazia um doce, alguma coisa, ele falava assim, rapaz, eu tenho uma dificuldade com confeitaria. O cara era um chefe que você falava, o cara vem lá, discípulo do Bocuse lá, e o cara falava assim, não, na confeitaria eu tenho dificuldade. Por quê? Porque eles se especializam, né, numa coisa ali. No grosso, né? Talvez até... Onde tá o foco? É a especialidade do cara mesmo. De repente o cara você falou, uma carne, uma coisa mais do prato ali assim. E a sobremesa, agora eles começaram. Tem bastante restaurante com bastantes sobremesas mais elaboradas, né? Mas antigamente não tinha essa preocupação. Mas e da Mãe Joana? Vamos falar um pouquinho da casa da Mãe Joana. Vamos falar um pouquinho. Ela começou quando? Em 2012, em Curitiba. 2012 em Curitiba. Isso. Você se formou em 2006? Eu me formei em 2006. Hoje você está com quantos anos? Eu tô com 39. Essa pergunta não se faz para convidado, né? Ô, louco, pode fazer sim. 30 anos. Até 40 pode. O público queria saber. Sim. Então tá. Até 40 pode perguntar. O cara não tem barba branca nem nada, bicho. Tá show. Porque eu fiz 41. Se perguntar, eu vou ficar chateado. Tá bom. 41. De comida. De comida, de trabalho da gastronomia. Então tá, 2006 você se formou, a Casa da Mãe Joana em 2012. Ela foi fundada em Curitiba em 2012 por três amigos, né? O Duba, o Neto e o Zé. Né? Eles fundaram a Casa da Mãe Joana lá. E eu só, eu trabalhava em outra área. Na época eu estava trabalhando vendendo carro. Eu tinha saído da gastronomia. Você tinha parado. Eu parei um tempo da gastronomia e estava vendendo carro, né? Eles chegaram a te falar por que o nome Casa da Mãe Joana, não? Casa da Mãe Joana, na verdade, assim, quando a Mãe Joana foi fundada em Curitiba, Curitiba tem muitas casas antigas, né? Em bairros, em ruas comerciais, e a galera aproveita muito disso para criar restaurante, bar, comércios em geral, né? E era uma casinha bonitinha, pequenininha, a casa tem lá até hoje, e eles ficaram com aquele negócio na cabeça, cara, como é que nós vamos dar um nome aqui? Como é que nós vamos dar um nome? O que nós vamos fazer? Eles já tinham a ideia do tipo de decoração, que era para ser várias coisas antigas. O Alexandre conhece, o Carioca conhece também. Eram várias coisas antigas e tal. Temático, vamos colocar um negócio temático. Eu não lembro qual deles que teve a ideia do Casa da Mãe Joana. Pô, é um jargão que está na boca de todo mundo. Em boa parte da aplicação, pejorativamente. Sim. Mas a gente veio para mudar isso, para tirar isso. Né? Mas é um pejorativo carinhoso, né? Isso, não é verdade. Não é uma coisa... Você pensando que aqui é a Casa da Mãe Joana? Bagunça? Mas quando eu conheci a Casa da Mãe Joana, eu nunca levei para esse lado. Legal. Eu achei o lado legal. Então, por isso que eu falo. Mas sempre quando fala Casa da Mãe Joana, a pessoa está tentando meio que descontrair e falar assim, aqui é bagunçado, mas tem gerência. Exatamente. Né? Tá pensando que aqui é a Casa da Mãe Joana? Então...
E aí foi onde veio essa ideia, né, de usar esse nome, que é um nome que de fato ia marcar nas pessoas. Porque todo mundo ou já falou, ou já ouviu, ou fala, todo mundo conhece esse jargão, né? O marketing fala que você, até dica aí, né, para quem está começando o negócio agora, está ouvindo nosso podcast aí, está pensando em nomes, Gol não seria o nome de uma companhia aérea, né? Azul muito menos. Então são nomes que você não precisa aprender, porque às vezes a gente coloca um nome assim tão quer elaborar e tal, né? E as pessoas não precisam aprender. Então, Casa da Mãe Joana ninguém precisa aprender. Então, quando ele vê a placa, ele já se identifica na hora. Verdade. Então, foi bem inteligente aí. Então, foi uma sacada até. Eu não lembro se o Zé também, mas o Neto e o Duba, né? Eles faziam desenho industrial. Então, tinham, acho que uma pegada um pouco criação também e tal. E foi quando surgiu o nome, a ideia e tudo mais lá. Tá, e como é que se desenrolou isso? Você estava lá ficando rico, vendendo carro... O mercado tão fácil de desiludido com a gastronomia. Desiludido com a gastronomia. Você estava chateado com a gastronomia. Aí eu fui vender carro. Ganhando uma fortuna vendendo carros. Como é que foi isso? Na verdade, eu não me encontrei na venda de carro, né? Não serviu para mim, não é o meu negócio de fato. Era garagem mesmo, assim? Não, era uma concessionária. Eu vendia carro usado numa concessionária. Mas eu não queria voltar para a gastronomia, porque eu estava de fato desiludido com a gastronomia, né? E fui trabalhar numa transportadora. E aí fiquei uns 3, 4 meses na transportadora, não rolou. Fui demitido da transportadora, não era mesmo para mim. E comecei a aplicar a gastronomia de novo com roda de amigo. Fazer uma confraria. Tava desempregado, tirava um troquinho. Vou fazer outro rolê assim. Uma vez por semana, numa oficina de moto, que é onde eu levo minha moto para arrumar, sempre tinha um churrasco. Eu comecei a mudar a questão do churrasco e fazer uma comida. Fazer um prato, um negócio, uma comida de boteco. Comecei a fazer esses negócios. Começou a entrar um pouquinho de dinheiro, né? Recebi proposta, não trabalhei, fiquei fazendo isso porque isso dava um retorninho melhor do que um salário que eu ia ganhar. Fazer uns eventinhos e tal. E você tinha mais tempo? Tinha mais tempo, livre para mim também. E foi que é o que a gente tem falado bastante aqui, né? E você trabalhava também... Na verdade, tinha vários fatores aí. Sua criatividade, você que estava comandando o negócio, então você trabalhava esse lado, né? Isso. E foi que as coisas foram convergendo. A Casa da Mãe Joana já existia em Curitiba, era de amigos meus, eu sempre queria conhecer. Aí eu conheci no final de 2012 ou 2013, eu não lembro. Foi quando eu conheci a Casa da Mãe Joana, eu fui para ir no casamento de um dos sócios. E conheci o restaurante, vi como é que era e tal. Gostei demais dos pratos, da comida em si. Tinham alguns hambúrgueres, mas a Casa da Mãe Joana ela era uma pegada mais gastronomia mesmo. Restaurante, noturno. Não era lanche no início? Assim. Não, tinha os lanches no cardápio, tinha uma página de lanches, mas pequenos, né? E eu gostei muito daquilo e fiquei aquele negócio na cabeça. Fui com os amigos passeando também de moto lá e eu pensei, que restaurante legal. Tinha que abrir Maringá e tal. E eu fiquei aquilo na cabeça, que foi madurando. Sementinha lá. Aquilo foi madurando, 2014 eu fui conversando, foi madurando. Continuei trabalhando, fazendo umas coisas ou outra, bem pingado assim. 2015 surgiu uma oportunidade de entrar um dinheiro e fazer isso acontecer. Aí foi quando eu chamei o Neto, que é de Curitiba lá, que era à frente da Mãe Joana. A gente conversou, surgiu a ideia de trazer como uma filial para Maringá. Cruzou daí com um amigo, o Lucas, que é o meu sócio aqui em Maringá, de montar um negócio. Ele me chamou para trabalhar com ele, numa indústria que ele trabalhava. E eu falei, não, cara, eu vou montar um negócio para mim. Ele, vou montar um negócio, o que é? Ele sempre quis empreender. Aí nós sentamos, conversamos, alinhamos ponteiro, aconteceu a Casa da Mãe Joana. Tá, e esse período que você ficou ali fazendo um trabalho de confraria, igual você falou, reunião e tal, nesse período que é bem interessante, como que você colocava preço assim? Você ganhou dinheiro com isso aí? Você viu como uma possibilidade de você continuar fazendo? Ou você ficou fazendo até se encontrar mesmo? Cara, na verdade eu vi uma possibilidade de continuar fazendo e entrar no ramo de eventos mesmo, né? A gente acaba tendo um pouco de bagagem na formação de preço, ou então, de uma forma mais básica. Eu não emitia nota fiscal. Sim. Não tinha MEI. Direto, nada, né? Era totalmente informal. Então, era direto do consumidor, né? Era de fato uma continha de papel de padaria. Eu preciso 30 pessoas para fazer
R$800. Vendeu o cardápio por tanto, beleza. E foi. E assim foi entrando dinheiro. Foi entrando um pingadinho outro e ia caindo o dinheiro na conta. Então eu pensei em continuar na área de eventos. Até de fato acho que eu iria continuar se não tivesse entrado essa oportunidade de surgir essa questão da Casa do Marihuana. Quando a gente começou esse podcast, Ares, foi assim, fazer com que as pessoas enxergassem literalmente o seu valor, né? Dentro da sua profissão, na sociedade. E é muito bacana quando você passa um período desse da sua vida, igual você passou ali, literalmente vivendo do seu trabalho, da sua profissão, né? E muita gente tem dúvida do que fazer, muita gente tem dúvida de como começar. E eu sempre faço uma pergunta: você é bom em quê? Então, se você não se identifica como bom em nada, tenta ser bom em alguma coisa. Tenta se reconhecer como bom em alguma coisa. Porque quando você falava assim, não, os caras queriam um churrasquinho, eu falei, eu vou mudar. Pô, o cara quer um churrasco, o cliente quer um churrasco. E você fala, não, eu vou mudar. Você muda o pensamento do cliente, do que ele quer, porque você tem segurança disso aí. Exatamente. Sim. Ele tem que estar Você muito tem seguro. Você tem que estar seguro. Exato. Você é bom naquilo ali. Fala, não, deixa isso aí. Então, assim, perguntaram, isso eu não sei a história certinha, mas falo que, assim, quando perguntaram para o Ford, né, por que ele decidiu fazer o carro sem conversar com ninguém. Ele disse que ele era muito assim, ele não perguntava nada para ninguém, ele ia e fazia. Aí ele falou que se ele fosse perguntar para o consumidor dele, eles iam pedir um cavalo mais rápido, porque eles não conseguiam enxergar o carro. Sim. Ele enxergava o cavalo. O que você quer melhorar aqui? Eu quero um cavalo mais rápido. Mas tem como fazer 10 vezes mais rápido esse cavalo? Porque eles não enxergavam o carro. Então, quando você, como especialista em gastronomia, já tinha tido essa bagagem, né? Andou, e o cara, vou fazer um churrasquinho. Não, vou fazer um negocinho mais legal aqui, tal. Toda semana um churrasquinho? Toda semana um churrasquinho. Exato. Então, você conseguiu agregar mais valor em você, com certeza, nisso aí. Essa segurança que te deu de você fazer um trabalho aqui, um trabalho ali, tal, você já estava empreendendo. De fato, estava. Você já estava empreendendo. Estava trabalhando por conta, né? Trabalhando por Empreendedor. conta. Aí eu falei, você ganhou tempo, né? Que você faz esse trabalho, mas você não faz todos os dias. Mas você falou, por que você teve propostas? Sim. Você teve propostas, pelo que você está falando. Você não aceitou a proposta. Por que você não aceitou a proposta? Porque somando o que você estava fazendo com o seu conhecimento e sobrando tempo, você estava ganhando mais do que você trabalhar full time ali para alguém. Exatamente. E voltando à pergunta que você faz, né? Você é bom em quê? Ele tentou fugir Tentou. do que ele era bom. Ele tentou De fugir. fato. E ele mesmo falou, palavras dele, não me encontrei. Nem na venda de carro, nem na transportadora. Foi demitido, ele Foi falou. demitido. Exato. Então, assim, muitas vezes você está tentando fugir do que você é bom. Muitas vezes você nem está enxergando se você é bom em alguma coisa, no que você é bom. Para pensar, cara. Vamos fazer o trabalho. E não adianta fugir, né? Não adianta fugir. A minha filosofia de vida, posso estar errado, que eu não sou o dono da verdade, nem o professor de Deus. Mas a minha filosofia é assim, faça a mesma coisa, desde que você goste, a vida inteira. Se você não ganhar dinheiro com aquilo, ou você não, pelo menos você fez o melhor possível do que você gosta. E fez feliz, Sim, né? E fez feliz. Então, assim, toda profissão vai te dar dinheiro de alguma forma, né? Porque todo mundo faz as coisas, quer se realizar profissionalmente, quer ter um dinheiro, quer ter uma boa casa, ter um bom carro. Mas se você fica toda hora, igual você falou assim, eu estava na gastronomia, fiz o curso, tal, aí eu fui trabalhar vendendo carro. Você se manteve vendendo carro. Você ganhou até algum dinheiro vendendo carro em algum momento, tal. Mas ali, a transportadora. Você se manteve com a transportadora. Mas você foi 2, 3 anos que você ficou ali, que você perdeu de se capacitar e de repente, se você tivesse continuado, você tinha antecipado alguma coisa dentro da gastronomia, mas tinha antecipado, ou se capacitado mais ainda, ficado melhor ainda, né, num período mais curto. Então, fazer a mesma coisa a vida inteira não é perder tempo, é ser um especialista naquilo. Então, a pergunta é, você é bom em quê, né? É bom que você falou de fugir, né, de fugir das coisas e tal. Cara, a gente foge às vezes por medo, né? Sim. Tem medo. Medo eu tenho até hoje. Medo eu tenho de estar dando o passo que eu estou dando agora, que eu estou fazendo uma reforma grande, estou mudando, tirei o meu restaurante de um lugar que estava estabilizado, colocando num outro ponto na rua. O medo, ele é constante. E enquanto você está empreendendo, você está com medo o tempo inteiro, né, cara? Você está com medo de acontecer alguma coisa com um funcionário e te dar um processo. Você está com medo de acontecer alguma coisa com um funcionário, sofrer um acidente grave. E faltar ele, né? Faltar e você não conseguir fazer aquilo acontecer. Então, o medo, acho que no empreendedorismo, ele tá andando do teu lado.
Você tem que controlar ele, na verdade, né? É importante o medo. Eu falo que o medo te mantém vivo, né? Eu sempre falo, a gente já falou, acho que num podcast aí atrás aí, não sei se no primeiro ou no segundo, eu falo que o medo, ele mantém a gente vivo. Porque quando você perde o medo de brigar, você enfrenta todo mundo, você morre. Quando você perde o medo de acelerar, você acelera demais, você morre. Então o medo é aquela coisa assim, fala assim, cuidado. O medo é aquele cuidado, só que ele não pode ser o que te trava, né? Igual no podcast eu comentei isso, eu falei, o medo do paraquedista não é para não saltar mais, é para ele dobrar bem o paraquedas, o mais cuidadoso possível, validar, engraxar o zíper do negócio que ele puxa lá, para ele ter certeza que vai abrir. Mas ele fez tudo isso com medo, por medo no caso, né? Mas não pode deixar de saltar, senão perde o brilho da vida. Né? Então, assim, a gente faz hoje mesmo, eu tenho a empresa, tem lá mais de 100 colaboradores, e crise, e pandemia, e você não sabe, você fica com medo todo momento. Ontem uma amiga minha, que eu vou até trazer ela aqui no podcast, já te falei dela, Adriana Colombo, ontem ela falou para mim assim, boa noite, no WhatsApp, eu falei, boa noite, ela falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela falou assim, você já teve algum dia vontade de desistir, de chutar o balde? Eu falei assim, você está perguntando essa semana 2 vezes. Eu falei assim para ela, falei no WhatsApp, falei, você está falando essa semana 2 vezes. Ela falou, meu Deus, eu tô assim. Eu falei, calma, filha, é assim mesmo. Toca, é constante, né? Toca, foca lá na frente, toca o pau e vamos embora, porque não vai ter a mansidão. Minha esposa está aqui na sala também acompanhando, ela também é empreendedora e as palavras dela também são exatamente as mesmas. Né? Tipo, a gente sempre conversa e fala, nossa, às vezes dá vontade de desistir, cara. Então, quando é 2 empreendedores, você imagina como que deve ser, né? Porque um que é dos 2 corajosos, né? Porque o empreendedor, mesmo com medo... quer chorar a dificuldade no ombro do outro e não deixa eu falar primeiro. Deixa eu chorar primeiro. Eu e a Suzy não, né? A Suzy é minha esposa, ela é mais tranquila, assim. Então, ela é a mais equilibrada um pouco, assim, né? Eu que sou mais... Ela que me segura no chão, né? Então, tem um contraponto, assim. Agora, quando os dois, igual vocês, são os 2 empreendedores, deve ser legal. É meio loucura, né? Meio... E agora você tá... Aí você falou que trouxe a ideia da Casa Mãe Joana. Isso, aí veio... a gente negociou tudo, começou em 2016. Né? Em 2016, aí, infelizmente, a Casa da Mãe Joana em Curitiba não conseguiu se manter. Tiveram vários problemas e tal, e eles encerraram as atividades em Curitiba. E ficamos só em Maringá, né? 2017 chegou, abrimos uma segunda loja na cidade e viemos com as 2 lojas até a pandemia. Vocês aqui em Maringá já abriram no estilo hamburgueria e... Isso. Aí aqui a gente veio... a ideia inicial era ser 100% hamburgueria, né? Só que nos 2 locais, que eram, na verdade, 2 shoppings assim na cidade, você tem que abrir o dia todo. Então, hambúrguer não vende no almoço. É pouquíssimo. Então, a gente começou a trazer esse conceito de comida de novo, de trazer a comida afetiva, esse tipo de coisa de novo pro cardápio do almoço. E isso estendeu também para o jantar. Então, hoje, a Casa da Mãe Joana ela é bem mista, né? Tanto que a gente tirou o nome hamburgueria, do nome Casa da Mãe Joana Hamburgueria, e colocou hamburgueria e carnes na grelha. Né, porque o foco dali são carnes, alguns outros pratos também, né? E os acompanhamentos que a gente tem. Então, hoje é um cardápio bem completo, né? Não é uma alta gastronomia, não é a proposta da Casa da Mãe Joana ser alta gastronomia, ser comida afetiva mesmo, não de alta gastronomia. A comida, a alta gastronomia, eu gosto bastante, assim, eu gosto de apreciar, eu gosto de ver, então, mas ela não é coisa do dia a dia. Exato. Né? Ela não é coisa do dia a dia. Então, automaticamente, se você tem um restaurante que vive da alta gastronomia, você vai ter que colocar uma margem de um preço mais elevado para que você trabalhe com volume menor e você consiga se manter. Né? Então, é uma outra veia. Agora, tem a comida do dia a dia, igual você falou, muito bem feita, muito elaborada até de alguma forma, mas que seja comida do dia a dia, não tenha nenhum nome francês. Exato. Né? Eu na minha... humildade, não sei, na minha falta de conhecimento, eu achava que a Casa da Mãe Joana era alta gastronomia, bicho. Que bom! Tem cada hambúrguer diferenciado, umas coisas trabalhadas, um negócio galante. A nossa proposta com a questão de hambúrguer é justamente trazer sabores diferentes. A forma Sempre que eu vou lá tem uma coisa nova, uma parada...
trazer sempre um hambúrguer sazonal, a gente tem essa ideia. Isso é muito legal. Algumas pessoas às vezes não enxergam isso, a gente às vezes quer mostrar, tenta mostrar e tudo mais. A Mãe Joana foca muito na proteína do hambúrguer. Então, assim, a maioria das hamburguerias trabalham com uma proteína e várias montagens, molhos, acompanhamentos. Um tem salada, ou tem outro tipo de queijo. Um vai bacon, outro não vai. Na mesma proteína. Assim, na mesma proteína. A Casa da Mãe Joana trabalha com o que é uma loucura, na verdade. É meio doido da nossa parte fazer isso, porque eles têm que ter um estoque bem grande de algumas coisas. Com vários hambúrgueres diferentes, proteínas diferentes. Então, a gente tem hambúrguer de costela, hambúrguer de frango, hambúrguer bovino, hambúrguer suíno. Aí dentro do bovino tem hambúrguer o tradicional, tem hambúrguer de linguiça blumenau, que na verdade é o meu preferido até, inclusive, quem estiver ouvindo aí não pediu, pede, porque ele é muito bom. Fica a dica. Eu vou anotar até, ó. O linguiça blumenau é o meu preferido lá. Eu adoro aquela linguiça blumenau. É demais. Tinha um de fígado? Fígado, nós fizemos um hambúrguer de fígado, então a proposta é sempre trazer alguma coisa diferente. O de fígado foi um hambúrguer que eu falei, mas vai vender pouco, cara, não interessa. Vai vender pouco, mas é um troço polêmico, é experiência. E foi um negócio que deu certo, porque me chamaram para ir numa rádio em Maringá para falar sobre hambúrguer de fígado. Então eu fui convidado para ir numa rádio falar de hambúrguer, cara. Assim, foi uma mídia gratuita que nós tivemos, que foi um investimento de trabalhar 2 meses com um hambúrguer que pouca gente ia pedir. Esse tipo de negócio você pode colocar, igual você falou, sazonal, né? Exato. Não é uma coisa que tem que ter. Você assiste esses programas, Guy Fieri, esses programas que tem? Alguns eu assisto. Alguns eu assisto, sim. E às vezes te dá uma ideia. Eu estava assistindo o Guy Fieri esses dias, o cara foi numa hamburgueria que o cara botava um hambúrguer bovino, um queijo lá, não sei o que e tal. O que me marcou? Ele botava um pedaço de fígado de pato. Foie gras. Pô, eu falei, será, cara? Será? Leva uma alta gastronomia dentro do hambúrguer. Era um pedaço menorzinho, mais fino. Entendeu? Mais fino, menorzinho, mas ia lá, né? E o cara bombando, assim, o Guy Fieri elogiando. Eu falei, cara, será, bicho? Então, mas é assim, quando eu comecei a minha empresa, a Chef Foods, eu, extremamente empolgado, né? Padeiro e confeiteiro, você fala assim, eu quero um pão de caqui verde, eu vou fazer. Então eu adorava essas coisas, entendeu? Então eu vou fazer o pão de queijo Chef Foods, então agora Chef Foods chegou no mercado, vai ter pão de queijo com tomate seco, vai ter pão de queijo com ervas finas, vai ter pão de queijo cheddar, vai ter pão de queijo de muqueca, eu vou lançar, entendeu? Eu acho que eu já falei para ele, faz como você quer. Então. Aí ele falou, não, aí beleza. Aí eu comecei e lancei o pão de queijo. Não, eu falei com um cara que era muito especialista nesse negócio de alimento, congelado. O cara era o papa do congelado na época lá, né? O cara... Aí eu falei que ia fazer, ele falou assim, Alexandre, não faça isso, não faça isso. Ele não era brasileiro, ele falou, qual que mais vende, Alexandre? Qual que mais vende? Eu falei, é o tradicional que mais vende, mas tem que... Ele falou, não, faça o tradicional e deixa o resto. Deixa os outros perder dinheiro com isso aí. Não faça isso aí, por quê? Porque é diferente do que você está falando. A indústria precisa de escala. A indústria, se não tiver escala, é tiro na cabeça, não é nem no pé. Aí eu lancei o de tomate seco, de ervas finas e tal. Aí vendia o tradicional e 100 quilos do tomate seco. Aí o cara recebia na loja dele, a caixa veio... Viu, Alexandre, eu pedi pão de queijo, veio um vermelho aqui, meio vermelho. Falei, mandaram errado. Isso aí é o tomate seco. Alexandre, eu recebi um pão de queijo, veio verde. Falei, mandaram errado, isso é o de ervas finas. Falei, tá mandando pão de queijo. É que as caixas é tudo igual. Então vamos fazer as caixas diferentes. Vamos pegar a logo amarela do tradicional, vamos colocar vermelho na logo pro tomate seco, vamos colocar verde pro... Aí eu tive que ter 3 estoques de caixa. E aí você deu um pedido mínimo para produzir a quantidade de caixa. Eu tava lá com um estoque gigantesco até eu entender que o cara falou. Que na indústria, por que não tem essa criatividade toda na indústria? Por causa da escala. Então, como você tem o restaurante, você falou, você tem que ter um estoque, mas você vai lá, você faz 10 hambúrgueres de fígado, você faz 10 hambúrgueres de linguiça blumenau, você faz 20 desse aqui, você tem lá 200 hambúrgueres, né? E você vai gerenciando isso. Agora, na indústria, para fazer isso aí, foi o maior tiro no pé. Nós jogamos pallets de embalagem sem mexer. E no restaurante, assim, no seu caso, você pode também lançar essa é a semana, você pode dar um nome lá e fazer uma experiência. Sim. Né?
daquele sabor ali, eu vou fazer essa experiência aí, Então, vou chamar de tanto. essa é a Você diferença. falou a questão de indústria e tudo mais. Eu lembro que vocês falaram em outro podcast sobre franquia, que tá na moda, vamos dizer, franquear e tal. Agora é replicar. Cara, nós tivemos N propostas, N pedidos, N pessoas procurando. Eu quero montar a franquia, eu sou lá do Mato Grosso, eu sou lá de Goiânia, cara, eu achei demais, eu gostei muito. O cara come um hambúrguer, é gostoso. Justamente isso, os sabores são diferentes. Os sabores são legais, são gostosos de provar. E isso encanta muitas pessoas. Aí você para e pensa, cara, nós pensamos várias vezes, conversamos com várias pessoas para poder franquear, só que não tem a escalabilidade por causa dessa produção que a gente faz, que é específico de cada sabor. Então tem que ter, vamos dizer, vou vender uma franquia da Casa da Mãe Joana, vou vender lá para Goiânia. Quem tem que estar inserido dentro do negócio é de fato o dono, é o cara que vai estar aqui em Maringá, vai entender, vai aprender como funciona para o cara ir lá e fazer o troço exatamente como eu faço aqui. E não simplesmente ser um investidor. Sim. E você vai ter que acabar abrindo mão do know-how. Exato. Né? Porque como que você vai mandar hambúrguer daqui para lá? Não tem como. Então, assim, eu vi algumas franquias que os caras fazem isso. Mas, infelizmente, fica aqui minha tristeza do brasileiro, que é assim, você abre uma franquia, você tem, o cara te procura, você tem o seu negócio, aí você vai lá, vende, passa o know-how para ele, quando ele vai fazer, ele quer dar o pitaco dele. Sim. Então por que não abriu a loja dele? Entendeu? Abre a loja dele, se é empreendedor ao ponto de... Vai lá e abre a sua. Porque quando o cara... Mas aí o cara tem um medo de fazer e errar. Exatamente. Ele pega o que mas aí ele começa a mudar e aí... mas eu fui lá de Maringá, era diferente daqui. Não é que é diferente. Então, tem franquias de amigos meus que abriram, venderam a franquia, aí quando você vai na loja, o cara pegou e falou, não, eu parei com franquia porque não dá, Alexandre. Chega lá, você fala pro cara, o cara muda tudo, o outro muda o ingrediente, outro muda. Então, as pessoas mudam. Então, para você replicar um negócio, você tem que ter uma segurança, uma blindagem tão grande que o cara na franquia não consiga mexer. Sim. Né? Porque se o cara conseguir mexer, igual você falou assim, o hambúrguer de fígado, o hambúrguer de linguiça, não, hambúrguer, dali a pouco o cara pega e coloca o mesmo hambúrguer para 3, 4 hambúrgueres, perdeu a identidade. Perdeu a identidade do negócio. Perdeu a identidade. E aí o cara que conheceu em Maringá e vai para a cidade e vai comer, o cara fala, cara, não é. E isso é um feedback que a gente teve várias vezes de pessoas que conhecem a de Curitiba, passam aqui pro Maringá, estão aqui, Casa da Mãe Joana, cara, eu tô me sentindo na loja de Curitiba que não existe mais. Tô me sentindo dentro da loja. Eu tô comendo o que eu comia lá. E aí, a fidelidade do processo, né? Exato, a fidelidade do processo e se a gente viesse a vender o cara tem que estar inserido de fato, ele que está inserido de fato. E foi onde a gente parou, pelo menos a princípio, com essa ideia de franquear. Porque a maioria das pessoas que buscam são investidores. O cara quer montar um segundo negócio, um terceiro negócio, um quarto negócio. E que, o primeiro momento é a vontade e a ilusão, e o segundo é quanto tempo eu pego meu dinheiro de volta. Exatamente. Quanto que é meu payback? Quanto é o payback? Que deve até ter alguns ramos, né? Que o cara pode pensar nisso aí, mas nesse caso não se encaixa, né? O cara tem que viver aquilo ali. É o que você falou, tem que vir, aprender, fazer naquele passo a passo. É que tem gente que quer aproveitar só os erros que você já cometeu. E quer aperfeiçoar o negócio, entendeu? Aperfeiçoar. Eu vou aperfeiçoar a parada. Mas não monta o dele, né? Esse é o popular engenheiro de obra pronta. Ele não faz a obra, mas quando os outros fazem, ele adora falar que está torto. Entendeu? Tem uma categoria de engenheiro de obra pronta que é uma maravilha. Mas falando de franquia, eu mesmo achei que a Casa da Mãe Joana iria franquear assim uma quantidade grande. Quando eu fui conhecer de fato, eu falei, não, os caras estão fazendo isso aqui numa pegada deles mesmo, que eu vejo que era muita identidade da Casa da Mãe Joana, né, dos lanches, da comida, e eu achei que era de Maringá, eu não conhecia de Curitiba, não sabia da história de Curitiba. Foi fundado em 2012 e aí parou em 2016, e aí foi onde a gente continuou sempre aqui. Então, algumas pessoas sabiam que tinha lá também, algumas pessoas daqui conheceram poucas e tal, e agora tem somente Maringá mesmo. O pessoal de lá conhece daqui? Seus amigos de lá já vieram? Vários amigos, sim. Os amigos meus de lá, parentes também de lá. Né? Não, a galera da franquia lá. Não, direto, eles estavam por aí sempre e tal. Então, inclusive, na reinauguração da nova loja aí em breve, vão estar presentes aí também. Já tem uma data, não? Final de outubro. Vou soltar a data certinho, mas final de outubro. Então fica ligado aí, você que é de Maringá, Casa da Mãe Joana está reabrindo.
Na Euclides? Na Euclides da Cunha, 1427. Euclides da Cunha, 1427. Tá, Vamos lá. e essa nova loja, você falou assim, você trouxe pra rua, você estava no shopping. Isso, estava no shopping. E a ideia de trazer ela pra rua foi para aumentar? Qual foi o pensamento Foram aí? vários... Foi uma soma de fatores. A experiência que a gente teve no shopping, de quando nós fechamos o contrato até recente, foi muito boa. O shopping traz muita gente, traz muito fluxo. Você se torna muito conhecido por causa do fluxo que você tem no shopping e tudo mais. Mas o shopping ele tem um prazo de validade. Tanto se você perceber, começar a olhar, boa parte das lojas no shopping tem uma rotatividade. Eles não ficam sem lojas, mas sempre trocam uma loja ou outra e tal. Por quê? Eles têm as âncoras que eles falam, né? Tem as âncoras, que são as lojas que aí eles quase pagam para os caras estar lá dentro, pagam, né? né? Pagam, de forma geral pagam. Pagam para o cara estar lá dentro, que é a âncora, né? Que traz gente. Exatamente. E o resto eles querem, aí eles mandam, né? E daí nós tivemos um período dentro do shopping que o nosso contrato era um contrato muito bom, que era a gente no quarto ano a gente teria, daí eu falei, pô, no quarto ano eu estava enxergando pro quinto ano que eu iria ganhar um dinheiro, porque seria onde eu já estava bem mais estabilizado, meu faturamento seria bem maior, né? E na verdade não aconteceu, porque quando mudou o meu contrato mudou. A negociação mudou. Estava previsto no contrato, mas ficou de uma forma que a gente não entendeu, até na época que nós fechamos, a gente foi perguntar e tal. O shopping ele trabalha, isso é de praxe, tá? Não estou falando aqui de ninguém. O shopping trabalha com uma forma que você paga um aluguel mínimo e paga um percentual do seu faturamento. Sim. Ou seja, ganhou, o shopping ganha. Vendeu, o shopping ganha. E isso é uma coisa que no quinto ano nosso entrou. A gente não tinha isso, a gente era só um percentual de faturamento limitado, que era o nosso aluguel, que era o nosso condomínio e tal. E daí eu ia mudar e eu ia falar, pô, agora eu vou pagar um aluguel mínimo, né, que é o aluguel que estava previsto que eu ia pagar, aquele aluguel mínimo, e o condomínio, fechou. Meu faturamento vai aumentar, porque eu já estou bem consolidado aqui dentro do shopping e tal. Aí entrou a participação. Aí tudo que eu vi pra frente, eu fui pra trás, né? Aí foi o que fez a gente, de fato, mudar. Falei, cara, não dá pra ficar. Tem o ônus e o bônus, né? Tem o ônus e o bônus. Eu tava conversando hoje com uma pessoa, a gente tá abrindo uma franquia também. Eu também tô abrindo uma franquia, só que eu tô abrindo uma franquia em São Paulo. Legal. Né? Na realidade, eu tô com um sócio lá em São Paulo. E a gente foi começar a cotar, né? Os shoppings, assim, é muito caro, né? Então, só que ele tem o ônus e tem o bônus. Então, Sim. ele é caro por quê? Porque ele te joga muita gente na porta da tua empresa. O cliente é dele, na real, não é teu. O cliente é dele, Essa é uma parte que, vamos dizer, rola o medo de estar saindo. Pô, eu tô saindo. Eu era no Mercadão e era no shopping em Catuaí. Acho que não tem problema falar o nome, né? Não, mas... E o cliente não é meu, o cliente é deles. Quantas pessoas foram lá porque falou, estou indo na casa da mãe. Exato, eu tenho os meus clientes, só que eu sei que muitos eram clientes passantes. Né? O cara tá passando, poxa, eu vou parar aqui. Hoje eu vou parar aqui, hoje eu não vou na praça de alimentação. Hoje eu vou parar aqui. Hoje eu não vou lá no outro restaurante que tem na entrada. Hoje eu vou parar aqui. Aí entra, conhece, que legal, mas é uma experiência que ele teve ali. Claro que a gente tem os clientes, eu sei dos clientes que a gente tem, tal, clientes que ficaram órfãos da gente sair do centro da cidade, só ficar no Catuaí. O cara falou, pô, eu ia mais, agora eu venho uma vez no mês aqui para comer o barreado, que acho que, não sei se todo mundo sabe, a gente é o único lugar de Maringá que tem barreado todos os dias da semana. Eu não sabia. Não sabia então a gente é a casa do barreado aí na cidade. E a pessoa ia, vou vir aqui agora menos e tal. Eu sei que eu tenho os meus clientes. Só que tem aquele medo. Poxa, o meu cliente vai até Quantos mim. por cento, né? Quantos por cento agora? Agora eu vou de fato ver quem são os meus clientes. E não são os clientes do shopping. Né? A gente arrisca por quê? Cara, como vocês falaram, eu sei que meu produto é bom. Eu não posso ser humilde nessa parte. Eu sei que meu produto é bom. Sim. Se fosse bom, não estava onde a gente está hoje. E lá no shopping você não era na praça de alimentação, né? Não era. Era naquele corredor. Do outro lado. Lá do outro lado, né? Do outro lado da praça de alimentação. Mais próximo do mercado. Né? Não, totalmente avesso. E era bastante movimentado, Bastante movimentado, sim. Era bastante movimentado. Cara, até hoje quando eu vou no Mercadão, eu passo ali, eu fico olhando assim, vou ver se o cara tá aí. Aí eu me toco, não tem mais. Saiu. É outra parada agora. É outra parada. Acho que nem abriu nada lá ainda, né? Não tem. O pessoal da frente ali assumiu o espaço e montou uma área deles mesmo. Tem uma linha ali. Restaurante, tem. Eles usaram o nosso espaço que a gente tinha e montaram uma área para eles. Eles adaptaram o espaço para eles utilizarem. Entendi. Porque foi na época que não podia ter mesa externa e aí eles
e mantiveram aquilo. Ficou muito bonito também. Tá bonito. Tá muito bonito. Tá, uma outra curiosidade. Esse período de pandemia, você fala do medo, você falou do negócio, você falou de um período ali que você estava. Nesse período de pandemia, como é que foi para você esse... Cara, loucura, né? Porque o troço veio de uma vez. Ouvia-se falar do coronavírus e tal, e tá fora. E ninguém tinha caído na realidade do que ia ser aquilo. Nós estávamos viajando, eu e minha esposa estava viajando. A gente chegou de viagem na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, mandou fechar tudo. Na segunda nós chegamos, na quarta-feira a prefeitura soltou um decreto que era para diminuir o número de mesas. Quando foi na sexta-feira, vai fechar tudo. Então foi um susto absurdo, assim. A gente fechou tudo o que tinha, e aí logo em seguida, o que nós vamos fazer com a equipe? Na época nós tínhamos 26 funcionários. O que nós vamos fazer com a equipe? Nossa. Colocou todo mundo em casa sem saber o que ia fazer, 2 restaurantes, só podia trabalhar delivery. Aí nós fechamos no shopping, levamos tudo pro Mercadão, montamos um escritório no Mercadão e ficamos ali, cara, no que dava para fazer, sabe? Aí veio um decreto do governo que podia encostar os funcionários, soltou vários decretos com auxílio, pagar 70% de salário, seguramos alguns funcionários, né, para trabalhar com a gente, para ficar só na cozinha. Aí ficou eu fazendo atendimento de delivery, o meu sócio pegou uma moto e começou a fazer entrega, e ficou o meu sócio na rua fazendo entrega com mais 1 ou 2 motoboy. Aquilo foi um boom de delivery absurdo, porque ninguém estava preparado para aquilo. Então quem estava no delivery destacou no primeiro mês, mas foi só no primeiro mês. Aquele negócio que o delivery não salvou ninguém não, cara. Deixou em aparelho, respirando por aparelho, na verdade. Sabe o que eu perguntei isso? Porque assim, se a pegada nossa aqui é conversar com profissionais, falar com pessoas que querem descobrir no que elas são boas, ver se elas se contratariam. Nós falamos aqui, né? Você se contrataria, olha para você e vê se você se contrataria. Mas quando eu fiz uma pesquisa para saber o nome do podcast, medo e ansiedade foi o que mais falaram. Queriam que eu fizesse um podcast com o nome Medo e Ansiedade. Eu falei, mas aqui não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou terapeuta, né? Mas é a coisa que mais trava as pessoas. E por que eu puxei essa ideia essa coisa do coronavírus, de quando fechou? Porque você está trabalhando normal, seu negócio tocando e tal, e vem uma pancada dessa na cabeça. Cara, eu tava de férias, né? Olha que loucura. Entendeu? Vem uma pancada dessa. E nessa hora os medos, eles vêm assim, nos poros, né? Eles saem assim, fica 50 coisas passando pela cabeça, mas a pessoa que quando ela é profissional, quando ela conhece o que ela faz, né? E já faz há algum tempo ali, ela vai achar a saída. Vai ter que se adaptar. Ela vai ter que se adaptar. Ela vai se adaptar. 26 funcionários, né? Aí vai pro delivery e vai passar um perrengue ali, porque perrengue você vai passar de todas as formas. Sempre tem. Sempre tem. Você pode estar trabalhando na CLT, você pode estar trabalhando por conta, você pode estar trabalhando numa multinacional. Você vai ter momentos, não é só bonança, tem as coisas difíceis. Mas o empreendedor, ele consegue, ele se reinventa, né? E foram muitas empresas na pandemia. Nós mandamos, estava com 130 colaboradores, eu mandei 60 embora em 30 dias. Nossa, cara. Eu mandei 60 pessoas embora em 30 dias. Então, a pessoa fala assim, eu quero montar um negócio para poder ficar mais tranquilo, cara. Não existe tranquilidade no empreendedor. O que existe, eu falo, é a liberdade. Isso eu gosto de falar, existe a liberdade. Você não tem mais aquela coisa de você trabalhar para alguém. Porque quando eu trabalhava de padeiro, confeiteiro nas padarias, eu era muito escravo do profissional. Então, assim, eu era um excelente profissional. Eu estava na padaria, se a minha mulher ligasse, alguém falava assim, Alexandre, a sua esposa ligou para você, está aqui no telefone. Eu não pegava o telefone para ver se ela estava bem. Eu ligava e falava assim, o que você quer, Suzy? Você está me ligando aqui no meu trabalho? Depois eu deixava ela falar o que ela tinha, por qual a urgência que ela estava ligando. Então eu era meio paranoico. Tinha que ser muito importante. Tinha que ser muito importante, eu era meio paranoico nessa coisa. Então quando eu saí e montei, eu falei, não, agora é a Alexandre S.A. Agora, então essa liberdade para mim foi maravilhosa. Eu não quero perder ela nunca.
Sim. Né? Eu quero continuar trabalhando com a minha empresa, montando um negócio e não perder essa liberdade. Mas trabalhar e medo, você vai ficar para sempre, né? Sim, e de fato, o que você falou de perder a liberdade e tal. A sua amiga que perguntou, né? Sobre, você já pensou em desistir? Cara, eu já pensei em desistir. A gente pensa em desistir, mas a liberdade que a gente tem vale muito mais que essa desistência. Exatamente. Né? É de fato muito bom. E tudo que já galgou, né? Exato. Não, você se reinventa, porque você tem uma liberdade que você não sabe o valor dela até perder. Porque você tinha uma prisão, não é uma prisão, mas é uma prestação de conta lá onde você trabalhava de empregado, né? Você trabalhava na concessionária, eu trabalhava de padeiro e confeiteiro, né? O carioca trabalha. Uma obrigação, entendeu? Então você tinha aquilo ali. Quando você ganhou a liberdade, beleza, é legal, tal. Só que literalmente você não sabe o valor dela ainda, até você perder. Verdade. Então, quando você de largar, você está empreendendo, fez alguma coisa, igual agora eu vou voltar a trabalhar o Alexandre hoje. Vamos supor, se eu fosse hoje buscar alguma coisa. Eu posso ser diretor de alguma empresa, eu posso ser gerente de alguma área, eu posso trabalhar dando curso para alguém, tal. Mas aí eu ter essa tarefa para fazer e não ia dar certo, entendeu? Porque eu já estou há muito tempo do outro lado. Eu estou há muito tempo, então eu luto como empreendedor para não perder essa liberdade. Com certeza, saindo, você seria um profissional muito bem pago. Sim. Porque as pessoas iriam querer você, por quê? Porque você tem a visão do dono, se você for trabalhar de empregado para alguém. E isso é o que todo empreendedor busca. Pessoas na equipe que tenham a visão do dono. Visão de dono. Isso é muito importante, tentar buscar pessoas que tenham a visão do dono. Porque é onde o cara tem o cuidado, tem o tato com o que não é dele de fato. Mas, cara, ele tem que dar valor naquilo porque é aquilo que paga o salário dele. Se você trabalhar como se fosse seu, é diferente, né? É completamente diferente. Eu estava tomando um café outro dia com o Alexandre e eu perguntei isso para ele. Eu falei assim, mas por que... Você perdeu tudo, Bi. Caiu o coreano maluco lá, mandou uns mísseis e caiu na tua empresa. Tá? E aí você perdeu memória também, que você não lembra de nenhum contato seu. Você perdeu teu celular, ninguém tem sal, ninguém te conhece. Sacou? Ele falou isso pra mim. Você só não perdeu teu conhecimento. Ele falou, como é que você ia começar tudo de novo? Você ia de novo lá? Começar pão, confeitaria? Você metia a cara de novo? Aí ele falou assim pra mim, mas eu sou bom em quê? Exato. Sou bom nisso, né? É isso. Tem que começar de novo. Tem que começar de novo. Se é isso que eu sei fazer. Se eu perdi, eu não perdi, né? Eu perdi contato, mas assim, eu vou buscar alguma padaria, né? Vou conversar, não vou na primeira, vou chegar a algum lugar assim, ver alguma oportunidade, falar, cara, você tem um puta de um negócio na mão que eu entendo, né? E aconteceu assim, posso ajudar e entrar aqui e fazer um regaço aqui. Sim. No que eu sou bom. Aí ele falou, é verdade, você não perdeu os braços, não perdeu a mente, não perdeu... Exato, que é o grande negócio, né? Você hoje diria que você trabalha hoje com hambúrguer e carnes. Carnes, alguns outros pratos e tal. Então, você sente falta de alguma outra parada, assim, que você gostaria de estar mexendo no lado da gastronomia? No lado da gastronomia? Cara, não, eu acho que tá curte? indo... eu devo colocar algumas coisas no cardápio novo e tal, algumas coisas que eu acho que vão agregar, né? Mas basicamente o que a gente trabalha ali, o que eu trabalho ali, eu acho legal, acho confortável, acho gostoso para trabalhar. Eu acho gostoso de trabalhar com o que a gente tem. E essa reforma que tá vindo aí vai ser meio não um renascimento, mas uma nova etapa que começa, né? Totalmente. Uma coisa totalmente nova. Cara, eu não sei o que é trabalhar num restaurante na rua em Maringá como um empreendedor, né? Então, assim, como eu falei, eu tinha o fluxo, né? Que na verdade de fato não era meu, era um fluxo constante que tinha no shopping e que aquilo vinha e que eu não sei a realidade da rua, né? Eu não sei a realidade de horários que eu vou conseguir trabalhar na rua. Eu falei antes da gente começar aqui conversando um pouco com o Alexandre, ele perguntou, você vai abrir no almoço, no jantar? A ideia inicial era abrir somente no jantar. Eu já tô com um pensamento diferente hoje que, cara, eu vou abrir no almoço. Eu já tenho um pensamento de que talvez eu quero buscar alguma coisa, talvez para abrir 8 horas da manhã. Para aproveitar o local que eu tô ali, Sim. que a gente está ali, que é um local que tem um fluxo de comércio, e quem sabe criar um complexo, entre aspas, aí, da Casa da Mãe Joana, com
mais de um segmento dentro do mesmo negócio. Sim, sim. Né? Então essa café colonial, um café, alguma coisa assim. Essa são devaneios, assim, né? Vamos dizer. Algumas coisas que vêm na mente. Legal. Que é bastante coisa na cabeça para tentar assimilar ao mesmo tempo. É bem difícil, né? É bem difícil, mas a gente vai tentando. Esperamos. Quando eu abri a Chef Foods, eu me descobri empreendedor, né? Que eu não sabia o que era empreendedor. Né? Então, eu não sabia o que era a palavra empreendedor. E eu fazia por fazer, né? Aí, quando eu descobri que eu era empreendedor, assim, abri a Chef Foods. Aí eu abri uma fábrica de biscoito. Comprei uma fábrica de biscoito que tinha aqui em Maringá, de bolachas, né? Bolachinha, biscoito, porque o carioca tá aqui, então você tem que falar biscoito e bolacha, né? Que senão... Aí vai dar briga, vai dar briga. Então, uma fábrica de biscoitinhos assim. Aí eu abri uma padaria, chamava Chef Café. Né? E eu abri 2 Chef Café. Então, eu abri uma Chef Café num lado da cidade e abri uma outra. Aí deu certo, né? Começou a ir bem e tal. Eu abri uma outra Chef Café do outro lado da cidade. Aí eu abri o café, aí tinha almoço. Aí tinha café colonial, então assim, era o café da manhã, mas era um café colonial que ia até próximo do almoço. Aí saiu o café colonial, entrava o almoço, né? Aí o almoço ia, passou o almoço à tarde, montava o café colonial à tarde, né? Aí fechava tipo 8, 9 horas da noite, o café colonial ficava até 5 e meia, 6 horas ali. Aí terminava a noite com um lanche, alguma coisa que tinha assim, mas eu tentava ter... o dia todo ali que você entrasse tinha alguma coisa ali pré-pronta já para você sentar e se servir. Isso dá muito certo. Isso é uma coisa que em São Paulo tem muito, todas as padarias em São Paulo tem. Tem lugares, né? Vários lugares 24 horas em São Paulo, inclusive. Só que Maringá ainda não tem muito público, né? Não tem muito público para isso. Mas é o que você falou de ter alguma coisa de repente no horário, quanto mais oferta você tiver, o aluguel é o mesmo, né? Vai ter que pagar ali. Tem que pagar do mesmo jeito. Então, se você tem só a janta, se você tem a janta e o almoço, né, com uma pegada diferente. De repente, no almoço, tem um outro tipo de serviço. Serviço para almoço mesmo. Isso. Né? E a janta, um serviço diferenciado. É faturamento. Como empreendedor, eu falo assim, os restaurantes tinham que olhar para isso, as padarias olhar para isso, as lanchonetes olharem para isso, porque quanto mais você tem horário, né, que você consiga produtivo, né? O equipamento tá lá. O equipamento tá lá. Tem que pôr a mão de obra para fazer. Tinha um primo meu que ele tinha um restaurante, servia só à noite. Aí ele alugou na hora do almoço pro cara que tinha uma cozinha, o cara atendia um presídio. E o cara durante o dia pagava um aluguel para ele, usava a cozinha dele para... O que você acha? Eu falei, eu acho que você tá certíssimo, o fogão não tem que descansar. Quem tem que descansar é você, Exatamente. Rapaz. Então, se você tem essa, né, tá com o maquinário tá ali, o fogão tá ali. Eu falei, cara, aluga esse negócio aí, põe o fogão para trabalhar. Exato. Quem descansa é você, o fogão não. Exato. Legal. E muita coisa acho que nasce, como você falou, devaneios, né, que você tá tendo, ideias que surgem do nada, assim. Você vê alguma coisa parecida, alguma coisa que, isso pode agregar pro meu negócio. Muita coisa nasce perguntou assim. se inspirava em programa e tal. Cara, não só em programa. A gente se inspira em programa, a gente se inspira em cardápio. Sim. Porque não tem... copiou. Na verdade, não é copiar. O que é bom, você tem que se inspirar naquilo. Você tem que traga uma versão sua. Mas você tem que se inspirar no que é bom. Né? Tem que... Esqueci, cara. Meu alarme tá tocando aí. E aqui nem tá vazando, mas Calma aí, pausa aí que eu vou limpar. O celular ali. Esqueci, brother. Vai, equilíbrio. Não se inspirar, lembra do inspirar. Lembra de se inspirar. É hora dele tomar o remédio. Pior que é do remédio mesmo. Aproveita que já parou, já toma o remédio. Não trouxe. Calma aí, cara, já vou tirar o outro, porque tem... Pô, Carioca, tá louco, hein, Carioca? Essa foi... A gente já tá com 1 hora, viu? Tá. É ali, 9 horas ali, ó. Já vi aqui. Beleza. Deixa eu ver como é que ficou. Você vai ter que voltar aí pra gente dar uma... Não mudou nada não, só dá uma... Só ficou mais escurinho. Deu uma mexida na claridade da tela, por isso. Não mexi não. Não, mas o programa, alguma coisa ficou mais... Aqui, ó.
Só falar isso. Não, tá show. Então bora lá. Eu acho que Enquadramento eu tá. não mexi em nada. Aqui o enquadramento tá normal, vamos lá. Foi mal, perdão. Tá perdoado, vai. Tá louco, esse gardenal que não acaba. Pô, ele começou ali, ele nem ouviu. Eu também não tinha nem ouvido. Né? Você vê, a gente já tá condicionado, né? Era uma musiquinha levinha. Eu boto uns passarinhos, sabe? Uns grilinhos. Então a gente tava falando de quê, hein? Inspiração. Tal, eu falei de inspiração. É. Então vou pegar daí, tá, Jander? Na tua câmera, tá? Tá, vou voltar aqui, ó. Então, cara, e muita coisa dessas ideias aí surgem desses devaneios. Você falou aí, você tá tendo ideia do nada, se você olha alguma coisa, você vê programa, como é que é? Muita coisa nasce dessas inspirações, né, desses devaneios. Sim, nasce disso não só projetos, né, mas como também ideias para cardápio, trazer coisa nova. Quem é da gastronomia, eu amo ir para lugares, quando eu viajo para algum lugar, e querer comer algo que seja local. Você pergunta? Não vou num restaurante famoso. Então, a gente pergunta, cara, eu quero comer o que é local, o que vocês comem aqui. O que vocês comem aqui, o que vocês conhecem e tal. Por exemplo, o cara vier para Maringá, o que vocês comem aqui? Cara, a gente come cachorrão. A gente come cachorrão. Isso aí dói no ouvido de dono de restaurante grande, porque o cara acha inadmissível. Cara, não tem que admitir que Maringá tem um prato. Não, o que é o típico de Maringá? É o nosso lanche. É o dogão. É o dogão, cara. Tem que parar com essa vergonha de falar... Não, é isso aí, é o podrão de Maringá mesmo. Vergonha que você vai no Jerônimo e você paga R$15 no lanche. Aí você vai num dogão, que eu não vou falar nomes aqui em Maringá, você paga 40 pau. Aí é foda. R$40. É. Eu falei, Exato. não, eu tô louco. Então, assim, virou uma alta gastronomia do dogão. Cara, exato. E a galera, e tem gente que não admite. Não, é isso. lotado. Tem gente É que não lotado. admite. Tudo lotado os lanches. Né? Acha- Tudo lotado. Por quê? Porque é o que você falou, virou um negócio típico do lugar. Então você chega, foi daqui pra. Igual você falou do barreado, né? Exato. Você vai lá em Antonina e Morretes. Vai fazer o quê? Vai comer um barreado. dogão? Vou comer dogão lá. Vou buscar comer dogão. Não vou comer dogão, cara, em Morretes. Não vai- Eu vou pro Pará. Eu vou querer comer açaí doce. Sorvete de baunilha, né? Se eu não sou açaí com banana, não. Não, Eu os quero caras comer te açaí batem lá. com peixe. Eu quero Eles comer comem açaí com salgado. açaí não é doce. Açaí, se falar doce, eles Você não falou pro crescem. paraense comer açaí, levou o cara pra tomar um açaí em Maringá, pô, o cara te bate. É. É açaí com farofa Aqui, farinha ó, de puba. O nosso câmera aqui, o nosso diretor aqui é paraense, né? Como é que come açaí lá? Sem açúcar. Sem açúcar. Com farinha e peixe. Aí, ó, tá Farinha vendo? e peixe. Exatamente. E Aí isso vem também... aqui, coloca granola e banana. Uma banana, leitinho. Leitinho, pô. Leitinho até pó de serra. Exatamente. É Sorvete bom. de cupuaçu junto, agora virou moda também. Não. E, inclusive, até tem um drink do nosso cardápio que foi exatamente isso. A gente foi num restaurante no litoral, num lugar do nosso litoral paranaense que ninguém, que na verdade a gente acha que não tem nada, né? A gente não, muita gente acha que não tem nada de bom no litoral paranaense. E tem muita coisa boa no litoral paranaense e isso tem que ser valorizado. Quem nunca ouviu falar, procure sobre a Estrada do Cabaraquara. Você já ouviu falar? Não. Você já ouviu falar? Não. A Estrada do Cabaraquara é exatamente onde entra pro ferryboat para ir para Guaratuba. Você vem de Matinhos para ir para Guaratuba, tem uma estradinha do lado direito. Ela vai serpenteando, contornando o morro. Ali tem um monte de restaurante magnífico. Restaurante simples, restaurante mais chique. Estrada do Cabaraquara. Cabaraquara. Tem um monte de restaurante magnífico que serve a melhor ostra do Brasil ali dentro. Nossa. Naquele espaço. A ostra dali já foi considerada, se eu não me engano, a terceira ou quarta melhor do mundo. Então é ostra fresca, não é aquela ostra gigante, é uma ostra pequenininha. Cara, é maravilhoso. Tem vários restaurantes muito legais. Tem restaurante mais com jeito de boteco, tem restaurante mais alta gastronomia. E nós fomos em um desses restaurantes, foi o Viveri Parvo, que é um restaurante no morro assim. E o cara trabalha, ele mora em cima do restaurante, né? O restaurante dele é todo no morro, coisa mais linda. Ele mora na parte mais alta do restaurante, assim, que ele construiu sendo no morro, parte mais alta que ele mora. E tinha uma caipirinha lá que o meu sócio foi um tempo atrás e falou, cara, vai nesse lugar e toma essa caipirinha. Que é uma caipirinha... Quando é bom, né? Olha isso, a indicação, que é uma né? caipirinha com folha de tangerina. Que aí eu tomei e eu falei, cacete, cara,
Desculpa as palavras, né? Mas puta que pariu, que bagulho magnífico. Com folha? Com folha de tangerina. Eu tenho, chama caipirinha caiçara, na casa da mãe Joana, né? Legal. E eu cheguei no cara e pedi uma licença pra ele pra eu poder fazer essa caipirinha aqui. Né? Falei, cara, me ensina, pelo amor de Deus, me ensina. Eu tenho um restaurante em Maringá, me ensina a fazer essa caipirinha. Aí o cara falou, vem cá. Entrou, puxou pra dentro da cozinha. Super de boa. Super de boa. Puxou pra dentro da cozinha. Aí eu aprendi a receita que ele me ensinou e faço hoje no restaurante. Eu ainda falei lá pra ele, eu falei, eu vou pôr no restaurante e eu vou chamar ela de caipirinha caiçara, em homenagem aqui ao litoral, você que é caiçara aqui, pô, o cara adorou, o cara amou, tal, e coloquei a caipirinha caiçara, que é a caipirinha com folha de tangerina. E tem muito disso, né? Eu trabalhei viajando e eu ia na região de Joinville e lá tinha um X-picanha. X-picanha. Só que o X-picanha, você vê um lanche com hambúrguer de picanha. Não, o cara não. O X-picanha dele era o pão aberto e aí ele fazia a montagem do lanche aberto, o X-picanha aberto. E era diferente o sabor do X-picanha do cara, era diferente. Não adianta que falar, mas é picanha, não era só picanha frita. Eu não sei se o sabor estava na chapa dele. Às vezes ele assava picanha, cara, fazia picanha de fato. Aí eu peguei, fiquei naquele X-picanha, aí eu chegava em casa e falava, Suzy, você tem que comer aquele X-picanha. Eu saí de Curitiba, fui para Joinville de carro, com a Suzy, para ela comer o X-picanha. Com a minha mulher. Aí eu peguei e falei, putz, aí eu falei isso tudo pro cara, né, e tal. Aí voltei para Curitiba, tentei aprender, tentei fazer em casa o X-picanha, ficou 78,2%. Chegou bem perto ali. Parecido, né? E fiquei naquela. Faltou o pulo do gato, né? Faltou. Passaram-se 20 anos. Caramba. Eu indo para Porto Alegre, falei, pô, eu tô aqui do lado de Joinville, eu vou entrar ver esse X-picanha. Entrei, a lanchonete tá lá, mesmo tamanho, mesmo jeito, um pouco mais velha assim, né, do que a lembrança tinha. Entrei, pedi o X-picanha. Quando eu entrei, você não vai acreditar, o garçom falou assim, ô rapaz, tá sumido, hein? Mentira. 20 anos depois. Com a minha mulher do lado ficou assim, o cara é... Falei, ô rapaz, tá aí ainda? Falou, tamo aí, né? Fazer o quê? Tamo aí, não sei o quê, tamo aí e tal. 20 anos depois, falou, tá sumido? Eu falei, mudei, blá, blá, blá. Foi X-picanha. X-picanha, parecia que eu tava comendo X-picanha de 20 anos atrás. Olha só. Então, assim, é umas preciosidades. Não vai virar franquia, não vai fazer o quê, não vai. Mas é uma coisa característica, maravilhosa, bem feita, aquele cara se realiza naquilo ali. Então, tirando talvez um pensamento disso aqui, você fez um negócio, igual a caipirinha que você falou. O cara não vai ter a franquia da caipirinha, o cara não vai ser o cara do... Mas aquela caipirinha te colocou num momento mágico, fez você lembrar, você criou agora no teu negócio, fez uma homenagem. Isso para mim é a mágica da gastronomia. Isso é a mágica. Um X-picanha, cara. Um pão aberto, uns picles, uma ervilha, um alface, um tomate. Mas tinha um sabor aquele negócio ali, quando você juntava para mastigar aquilo ali, que não era igual que eu fazia em casa. Então, é querer passar pro próximo a sensação que você teve. Exato. É diferente de falar assim, pô, com isso aí eu vou ganhar muito dinheiro. É. Não tem nada a ver. Não, de jeito nenhum. É querer passar. O Alexandre pegou o carro para levar. A Suzy tinha que experimentar, cara, aquela parada. E a gastronomia traz isso. A gente falou mais cedo sobre a questão do glamour, de não ter o glamour, da loucura da cozinha, de aquela corrida, aquele negócio do final de semana e tudo mais, mas para quem é cozinheiro, ou para quem é chefe de cozinha, ou para quem gosta e ama isso que faz, não tem nada mais gostoso que você ver o sorriso no rosto de uma pessoa que está comendo a tua comida. Ah, isso é massa. Entendeu? Mesmo, né? É isso aí paga tudo. Tipo, a pessoa sentir o calor da comida, aquilo esquentar o coração da pessoa, a pessoa comer e falar, poxa, que comida boa, que negócio gostoso, que troço que tá bem feito. Essa é a visão do apaixonado, né? Do cara que faz porque ama, faz porque gosta. Eu, desde confeiteiro, eu lembro que eu tinha por um período, eu fiquei assim, me desafiando em tentar fazer coisas assim para encantar as pessoas. Então eu fazia com esse pensamento, eu precisava que a pessoa voltasse para agradecer. Então eu fazia uma coisa e quando ela voltava é que meu trabalho estava concluído. Legal.
Eu não era assim, eu quero fazer um bolo gostoso, uma venda. Não. Eu fazia, pode fazer um bolo, eu queria fazer ele da Branca de Neve. Eu falava, você tem você fez convite do aniversário? Você fez um convite? Eu falei, deixa eu ver o convite. Eu falei, quer que eu faça esse convite aqui, o bolo, esse convite, igualzinho o convite que as pessoas receberam? Você consegue? Eu consigo. E eu me desafiava ali, misturando cores ali, fazia aquele bolo exatamente o convite que ela mandou para as pessoas. E a pessoa voltava apaixonada, aí eu ficava feliz, realizado. E ao mesmo tempo, pessoas que trabalhavam ao lado, não quer saber, não faz nada, não muda. Então, tem muito da paixão nisso aí. Né? O cuidado. A gente estava falando disso também esses dias, né? O cuidado da pessoa que está atendendo, né? Falamos de um produto que você foi comprar, né? Que nós vamos até trazer um... Eu tava querendo perguntar pro Alisson a opinião dele. Pergunta. Vai ser legal. Olha só, porque assim... Às vezes eu venho encontrar o Alexandre aqui pra gente tomar um café, a gente às vezes faz umas gravações de manhã e tal. Aí outro dia eu passei até te encontrei lá em frente à Serra Azul. Sim. Te encontrei lá em frente à Serra Azul e tal, a gente bateu papo. Aí eu entrei, comprei pão e comprei mortadela. E trouxe pra tomar um café com ele, eu tava vindo pra cá. Putz, cara, aí veio show, tomamos um café e veio aquela mortadela fininha, cara. Um cuidado todo especial que os caras têm. Lá eles cortam fininho, sabe? Sim. Bonito. Não precisa pedir pra cortar na hora pra cortar fino. Não. Sempre tá extremamente fino. Sempre. Isso. Não, e eles cortam na hora. Eu não sei se eles têm guardado lá às também. vezes eles cortam uma quantidadezinha, igual todo mundo faz pra mussarela. Adiantar, né? Deixa um pouquinho ali no horário de pico, mas, cara, até essa que é pré-preparadinha ali no dia, tá extremamente fina. Tá. Aí outro dia eu vindo pra cá, eu não passei lá, passei em outra padaria. Que é até mais perto da minha casa. Eu falei, vou pegar aqui mesmo. Eu peguei o pão e mortadela. Também aquela fatia que você segura na borda dela, ela nem cai. Ela fica assim, sabe? A outra lá parecia um lenço, um carpaccio. Essa aqui você segurava aqui, ela nem caía. A mortadela. Se você sacudisse, ela fazia assim, Fazia abalar, né? Aí eu perguntei para o Alexandre, eu botei na mesa assim e perguntei para o Alexandre, falei, Alexandre, por quê? Você que é padeiro, confeiteiro, já teve padaria, tá? Por que tem padaria que o cara corta a mortadela fininho? Show de... Sei lá, é bonito, não sei. Eu não sei nem dizer por que é bonito, por que a gente gosta mais, nem sei se todo mundo gosta mais. Vai ter alguém que gosta da grossa, não sei. Mas eu imagino que a maioria das pessoas acha mais inspirador, mais gostoso, sabe? Aquela fininha. Por quê? E em outro lugar o cara não tá nem aí, não tem cuidado, corta ela grossona mesmo e serve, e manda ver, você vai para casa. Então você pega 200 gramas de mortadela num lugar dá 10 fatias, no outro dá 40 fatias. Por quê? Tecnicamente falando, eu acho que o sabor deve mudar por causa da textura, deve ficar mais gostoso só pela questão da textura. Se cortar a mesma marca de mortadela, um pouco mais grossa, e cortar ela fina, a textura dela, o sabor fica diferente. Igualzinho, a mesma mortadela, a mesma peça. Se você... Cara, agora, tecnicamente, o porquê, eu acho que é a percepção talvez do cuidado com o negócio, do trato com o negócio para ser bem feito. Não é nem a questão, às vezes o cara pode pensar que ele cortando ela mais grossa, ele vai ganhar mais. Me dá 10 fatias dela grossa, 10 fatias dela fina, o cara vai ganhar menos, vai vender menos. Mas eu não sei, cara, dizer... pode ter gente que pede por fatia, né? Tem gente que pede por fatia, não por quantidade de gramas. Ou às vezes o cara pede, eu quero 100 gramas. Pô, mas 100 gramas deu 3 fatias, põe 200 gramas então. Aí, outra visão, ó. Então são várias visões. Eu sempre gosto dela fininha, pela questão de colocar mais fatias até. E você quando compra, e ao invés de pôr uma em cima da outra, eu amontou. Eu gosto de amontoar, fazer um chumacinho. A mordida é diferente. Exatamente. Não sei, quando eu pego essa fininha, eu jogo assim, eu não fico arrumando ela. Você vai jogando. Você vai jogando, ela é muito mais gostosa. Já teve lugar de eu chegar e falar, escuta, eu quero tantos gramas de mortadela, fatia na hora. Não, a gente não fatia na hora. Eu falei, então obrigado, não quero. Deixa o pão aí, não quero mais o pão, eu vou levar para comprar outro lugar. Eu sou chato? Não, cara, mas eu vou pagar, não vou? Então eu quero pagar por algo que eu quero comer. Tá, eu falei pro Carioca no dia que ele me perguntou, eu falei, Carioca, é assim, cara. Em primeiro lugar, tecnicamente respondendo, como você falou, eu falei assim, ela por estar mais fina, e quando você coloca
a mordida fica muito mais saborosa, mais homogênea, mais cremosa. Você não tem a resistência da mastigação. Porque você mastigar, de fato, a mortandela, ela não é tão... Não tem uma textura gostosa. Tem uma textura boa. Quando você põe ela fininha ali, você come ela com o pão, e ela tá bem fininha, você põe bastante, assim, você mastiga, mas ela não tem resistência. É bom demais. Né? Ela não tem resistência no mastigar. Nós já tivemos hambúrguer com mortadela, inclusive. Então. Agora, por que isso, uma padaria faz outra não? Eu falei, é o cuidado. É o cuidado da pessoa, quando ela está cortando, ao cortar, ela já está cortando sabendo de tudo isso. A outra não, ela quer acabar logo com aquela peça de cuidado, é o respeito. Às vezes o patrão também virou pro funcionário e falou assim, pega essa mortadela aí e fatia ela inteirinha. Aí se o cara botar fininho, vai ficar lá meia hora fatiando, né? Se ele bota mais grossinha, em 10 minutos ele faz. Mas não é pouco o trabalho, entendeu? É o cuidado mesmo, é o cuidado, é o que ele falou. Você chega num lugar e pede, dá pra cortar na hora? Não. Pô, então não tá preocupado com o cliente, ela não tá preocupado em vender. Eu chegar, inclusive, que eu moro ali, uma quadra da Cerro Azul, né? Eu chegar ali e pedir, eu quero bem fininha, mas bem fininha mesmo. Aí ela passou uma vez, moço, não tá tão afiada a lâmina, vai quebrar um pouquinho, tem problema? É preocupação com o cliente. Então. O funcionário, ele tá preocupado com o cliente, exatamente. Não tá fazendo por fazer. E aí a pessoa, isso foi uma visão que o proprietário passou, né? E ele tá preocupado. Então assim, não tem problema ser quebrada. A pessoa cortou, na boa. É todo quebradinha também, mas está extremamente fininha. E faz a diferença. Demais. Faz demais, a diferença demais. no atendimento. Quando eu tinha padaria, eu cheguei a comentar com a minha irmã, ela falou assim, mas eu vou fazer o quê? Eu falei, a sua função aqui na padaria é ficar aqui no meio, aqui, ó, na entrada, no meio aqui. Quando o cliente entrar, ela entrou, você vai falar, bom dia, tudo bem? Você está com a criança, fala assim, oi, como que é seu nome? Já conversa ali, a pessoa já se sentiu atendida. Aí você, a hora de dar mais um passo para dentro da padaria, você já vai olhar no balcão e já vai direcionar quem é que vai atender aquela pessoa. Porque a pessoa entrou numa fila, Carioca, pode prestar atenção, se você está numa fila com 5 pessoas para ser atendido, se o atendente lá olhar e falar assim, só um minutinho já atendo vocês aí, tá? Você fica na fila o tempo que for necessário. Passou, se você está numa fila, ninguém te cumprimentou, passa 1 minuto, você fica assim, o que será que aconteceu? Por que será que está demorando? Quantas pessoas que tem? Você já fica procurando a resposta. Você então, fica ansioso, muito mais ansioso. O atendimento é uma das coisas mais importantes que tem. E quando você se sente atendido, mesmo sem ter pedido, no caso da fatia fina, você se identifica com o local. Exato. Você se identifica com o local. Você foi atendido às suas necessidades, você nem pediu. Eu acho que eu não conheço ninguém que gosta de mortadela com fatia grossa também. Não, eu também não. Eu também não. Eu falo, vou no mercado municipal lá em São Paulo, você chega lá, é um monte, é fatia fininha, eles passam na chapa assim, né? Junta aquele monte no pão dessa altura assim, mas você olha lá, tem 70 fatias. É bom demais. Aí isso é maravilhoso. Mas você se sentiu atendido sem ter externado aquilo ali ou falado com a pessoa. Então é cuidado o nome disso aí. Cuidado. Né? Exato. Na montagem, deve ter muita... Na montagem do hambúrguer, né? A gente vê na TV lá os caras fazendo os hambúrgueres. Aí vai 2 fatias de bacon, aí os caras põem uma fatia em cima da outra. Isso aqui, aí a tampa do... Não sei como é que chama, né? O pão... tampa às do vezes pão, vai... A coroa do pão. Às vezes vai do lado, às vezes vai em cima. Tem... A apresentação. Então, assim... São maneiras de demonstrar esse cuidado, né? Sim, com certeza. São maneiras que... Com certeza. E uns se identificam mais do que... Você fala assim, não tem nem como morder o lanche, mas o cara fica feliz. Ele fica feliz porque está tão bonito que ele vai se ajeitar ali. Vai dar um jeitinho. Ele vai ver o cuidado. Né? E eu tenho locais, padarias, que eu vi, padaria é a minha vida, né? Então, assim, eu fui em muitas padarias. Mas teve padaria de eu entrar assim e eu ficar com muita dó. Porque às vezes falou assim, o dono às vezes quer corta mais grossa, que vai mais... Às vezes o dono ele não tem esse cuidado, essa percepção, e ele perde muito cliente pela falta desse cuidado, pela falta disso que eu falei de olhar o atendimento, né? Quando ela entrar, você conversa com ela, você já olha o outro ali, você já dá essa atenção do atendimento. E aí o cara vende a mortadela mais grossa, tem pão saindo do forno, isso acontece muito em padaria. Tem pão saindo do forno e tem 20 pães ali na frente. O cara nunca vende um pão quente na padaria dele. Porque qual que é a sacada da padaria? Se eu fosse dono de padaria hoje.
Que hora que sai pão? Sai o pão 1h da tarde, né? Então a pessoa chegou a pedir o pão, eu vou buscar lá dentro. Eu vou vender o pão lá de dentro até o de dentro encontrar o daqui de fora. Ele não tem mais diferença do daqui de fora. Em algum momento eles se encontram. Aí eu pego, tanto faz aqui quanto lá dentro. Vai sair uma fornada, ó, 1 minuto, vai sair uma fornada. Pega aquela, aí eu vou servir naquela de dentro, trago ela até... Porque eu forneci pão fresco por muito mais tempo durante o dia para o meu cliente, para fazer com que ele volte. Do que tá empurrando o pão que tá ali sem o cara Mas se você fala só na mão da atendente, ela não está assistida, não foi treinada e não tem... Fala assim, 6 pães. Aí ela tá colocando, ela colocou um no saquinho. Não tem o pãozinho mais fresco lá dentro. Saiu, é o mesmo, saiu agora, é do mesmo. Ela até mente cara de deboche dele foi eu me vi sendo atendido em alguma Mas é isso que acontece. Eu dei muito treinamento para atendente. Muito treinamento para atendente. Não, é esse mesmo, só tem desse aqui, tá? E põe o pão ali, fica... Aí o pensamento dela fala assim, vai, pega isso aqui logo, e pega o pão e vai embora. E se você pedir mais alguma coisa para ela, fala assim, nossa, mas já atendi, mas o que mais o senhor quer então? Então, a atendente, ela é treinada para atender 2 itens. Eu quero um pão, um leite, um pão e 50 gramas de presunto, ou 100 gramas de presunto. Se você falar, eu quero 10 pães, beleza. Mais alguma coisa, senhor? Ela já está esperando seu não. Não, é só isso. Eu quero 200 gramas de presunto. Ela pega 200, mais 200 de mussarela. Ela já começa a falar assim, puxa... Por que não pediu tudo Já uma vez? Não são preparadas para venda. Atendimento é uma coisa, venda é outra. Enquanto ela fala, porque 200 de presuntos, o senhor viu o pãozinho que saiu agora ali? Já oferece um outro pão. Não, pãozinho doce? Um pãozinho doce? Né? Não, é atendente. Ela quer atender a pessoa e vai embora logo. Porque eu tenho que atender outro. Né? Não é venda, não é vendedor. E isso o cliente sente. Né? A diferença de um vendedor, de um atendente e de uma balconista, que é a terceira categoria que eu falei, que é que ela vai pegar o pão frio, ela não vai... Graças a Deus isso não acontece em hamburguerias, né? Esses funcionários que querem só fazer o mínimo no atendimento. Não, isso não acontece em lugar nenhum. Não acontece em lugar nenhum. Foi só na padaria que eu fui que a moça era meio debochada, mas ela já se aposentou e... Tá certo. Eu cheguei numa padaria uma vez, até para contar essa história, nosso papo tá legal aqui, já tá chegando nos finalmente, mas eu cheguei numa padaria e a fila, rapaz. E eu peguei... Falei assim, tinha uma fila de gente assim, e 3 moças conversando. Nossa. 3 conversando. E eu só dava treinamento em atendente de padaria, eu vi aquilo me subiu o sangue. Aí eu falei assim, moça, vocês não podem terminar a conversa de vocês depois e atender, dá uma olhada no tamanho da fila aqui. Sabe o que ela falou pra mim? Pula aqui dentro e vem atender. Mentira. Falou. Nossa. Falou. Então pula aqui dentro e vem atender. Eu falei, quem não merecia estar aí dentro é você. Falei pra ela. Você não merecia esse trabalho que você tem. Porque se você soubesse a dignidade que é esse trabalho, quão bom é esse trabalho, para atender esse tanto de gente que tá te esperando aqui, e você fica contando da novela, e eu falo com você, e você fala, pula aqui dentro, você não tem educação, além de tudo isso, e você não merecia estar aí dentro. Aí o pessoal, não merecia, não sei o que, tal, né? E aí eu cheguei no dono da padaria, conversei com ele, expliquei para ele, a pessoa deve ter sido desligada ou não, entendeu? Mas tem gente que não tem a veia do atendimento, essa preocupação, então... Tem gente que só tá ali pelo salário, cara. Exatamente. Acho que tem Mas que ter em todas as áreas. De carinho, de amor. Em todas as áreas. Está diretamente ligado, né? Exato. Se a padaria tiver mais sucesso, o meu salário está garantido mesmo. Eu estou fazendo um bom trabalho e a vida que segue só vai melhorar para todo mundo. Agora, quanto menos vender... E é por isso que eu falei, quando a gente começou o projeto do podcast, eu falei assim, Carioca, esse podcast não vai pegar todo mundo. Ele não vai pegar, por mais que tem gente que não está nem aí. Ela nunca passou pela cabeça dela em montar nada, em ser melhor, em ter nada. Esse podcast é para quem está assistindo aqui agora e tem vontade, é incomodado, quer fazer alguma coisa, quer ganhar essa liberdade, né? Então, assim, todas as entrevistas que a gente tem trazido e vai trazer aqui são de pessoas inspiradoras, igual você. Ficou, mexeu, planejou, trabalhou, fez várias coisas até você conseguir realizar um sonho,
vem dificuldade, vem pandemia, novas adaptações, se adapta ali, entendeu? E te falar, cara, é muito legal até esse feedback do tipo, porque às vezes a gente não pensa que a gente está sendo inspirador para alguém. Sim, né? sim. A gente não tem essa percepção às vezes. Não, mas E é muito legal ouvir de pessoas que, inclusive, nunca trabalhamos junto. Eu conheço o Carioca tem alguns anos já, festamos junto, tomamos cerveja junto e tal. Conheço o Alexandre dessa situação ali de quando nós fomos no Sesumar, e depois você várias vezes no restaurante também. Sim. A gente conversar um pouco ali e a gente ter esse feedback de pessoas que não são do seu círculo é muito legal, cara. Nós somos jurados junto no evento do Sesumar, e depois frequentar o restaurante dele, vi o evento que foi feito agora, nesse tempo atrás, ali no evento ali no estacionamento. Isso. Né? Ainda eu falei assim, né, tem que repetir mais vezes e tal, por quê? Porque eu sou empreendedor nato, mas tem gente que não vai nunca nem ouvir esse podcast, então eu posso até xingar e falar mal, porque ele não vai nem ouvir. Ele não tem essa veia nem para ouvir isso aqui, nem para se incomodar de ouvir uma coisa que possa melhorar. Então, são categorias. Esse podcast é para pegar o empreendedor, o profissional, que tem muitos profissionais que se identificam como bom em muitas coisas, mas não são empreendedores. E às vezes o medo acaba travando. Então é para mostrar que, se você ou de forma empreendedora iniciar, ou de forma planejada, ou pela necessidade, que foram as três formas que eu falei que as pessoas empreendem, ou é um empreendedor nato, ou planeja, né, um negócio para montar, ou a necessidade, né, acaba tendo uma necessidade de fazer alguma coisa, está desempregado, tem que fazer alguma coisa e começa a empreender por necessidade e deu certo e vai embora, né. Essas três categorias de pessoas, elas vão encontrar bastante vitamina dentro do podcast, igual a nossa de hoje aí, do nosso bate-papo. E mesmo que você nem não deseje ter o seu negócio, né? Não deseje ser empreendedor não significa ao pé da letra você ter um negócio próprio. Você ser empreendedor, você pode melhorar muito no que você faz. Você pode ser empregado e empreender na sua melhoria, no seu valor, no seu crescimento pessoal, entendeu? A gente sempre pode estar aprendendo, né? A gente sempre pode estar melhorando. Dificilmente acho que você vai chegar num ponto e falar assim, agora eu já estou no topo da minha... Nunca tá. Assim como o buraco sempre pode ser maior, o topo sempre pode ser maior. Claro, não tem limite para ser ruim nem para ser bom, né? Que eu falo, tem gente que é ruim com força, tem gente que é bom com força, né? É verdade. É verdade. Mas legal, Alisson. Obrigadão por ter vindo aí. Esse bate-papo está sendo maravilhoso. Para mim, quando o Carioca falou seu nome, na hora eu falei, que maravilha, né? Legal, cara. Continuar e agora, de fato, se aproximar mais, se tornar amigos aí de família, de esposa e de sair mesmo aí de bate-papo. Eu tô, além de tendo um bom bate-papo, ganhando mais um amigo aí. E você pode avisar a gente aí da inauguração que a gente vai estar lá. Certeza. Vamos receber o convite, com certeza. Com certeza, pode avisar que a gente vai sim. Fico muito grato aí de ter sido convidado. E ainda vou provar a caipira de caiçara, dos caiçara, né? Caipira caiçara? Caipirinha caiçara. A Suzy adora, minha mulher adora uma caipirinha. Adora mesmo. A minha também, Às vezes a pessoa vê o nome ali e não identifica o que é, cara, olha... Eu sou muito grato ao cara que me passou a receita lá no restaurante, lá no litoral, porque, bicho, é muito boa. Então, eu não bebo nada, né? Eu nunca bebi, não tive bebida alcoólica, mas eu aprendi a fazer algumas bebidas. Então, assim, eu não experimento, mas eu participei de um concurso de caipirinha, tirei 2º lugar sem provar a caipirinha que eu fiz. Porque eu peguei receita, eu sou o homem da receita, eu gosto de receita, né? Então, a receita e o macete, né? A receita e o macete, porque a receita tem várias na internet. Aí você pega o macete, né, da casquinha do limão ali, de não ficar do amarguinho ali que não pode ficar e tal. Você pega isso aí, eu tava num resort uma vez assim, concurso de caipirinha. Eles fazem, né? Aí eu peguei e falei, eu vou lá. E uns 10 caras, uns 8 caras ali, rapaz, fazendo caipirinha. Eu falei pro meu filho, eu vou lá. Ele falou, vai, pai. Você vai fazer caipirinha, você não bebe, mas você vai saber se tá boa. Falei, cara, receita, eu tenho receita de café, receita de tudo. Fui lá e peguei, fiz a caipirinha lá, perdi pra um cara lá que fez umas firulas lá e tal, na hora de fazer, o cara fez umas firulas e o pessoal aplaudiu e ganhou. Não sei nem se estava melhor que a minha, né? Mas ele fez umas firulas lá e ganhou. Mas assim, provou, fiquei em 2º lugar entre os 8 ali, meu moleque falou, mas como você conseguiu ficar em 2º lugar? Eu peguei e falei, cara, receita.
Né? Segue a receita que... Segue a receita. Segue a receita que vai longe. Na confeitaria, se não seguir receita, não vai lugar nenhum. Não vai. Não é igual fazer o... Por isso que o pessoal se bate muito na sobremesa, na confeitaria, porque ela é rigorosinha. É rigorosa. Senão, quando eu fui num programa, no... aquele que seja doce, né? Eu participei daquele programa que seja doce. Sim. E aí você vai um dia antes conhecer, se ambientar com o lugar, né? Aí eu sabia o que eu ia fazer. Aí eu peguei, me ambientei, fui lá, olhei assim. Aí eu vi, estou até contando de primeira mão aqui, eu peguei e vi uma balança. Uma balancinha de precisão. E tinha balanças maiores. Mas de precisão, tinha uma. E eu abri nas gavetas, olhando, peguei aquela de precisão, abri onde estavam as panelas, enfiei lá atrás da panela e guardei ela lá embaixo. Porque só tinha uma. Aí escondi aquela. No outro dia eu fui, separou as bancadas, pode pegar as coisas, os utensílios. Eu fui lá direto, peguei a balança, aquela. Falei, a de precisão é minha, tá aqui. Aí, ó, Felipe Bronze. Pode quem falar. Outro? O Lucas Coraz aí, Lucas. Aí, Lucas, já viu, né? Falei com ele anteontem. Aí, coloquei a balancinha lá, eu precisava, sabe do que? Eu precisava de 7,5 gramas de gelatina. Pra fazer a receita. Pra fazer a minha receita. Nossa. 7,5 gramas eu precisava. Que era o que ia dar o corte que eu queria na minha panacota. Aí fiz a panacota lá assim. Quando a Carole começou a comer a panacota, ela falou, panacota? Nossa, panacota de avelã. Falou assim, o doce que eu mais gosto é panacota. É o doce que eu mais amo, né? Aí eu falei, nossa, que bacana, né? Se ela ama, ela conhece, né? Ela foi e tacou a colher, quando ela cortou assim, ela falou assim, meu Deus, que perfeição. E ela comeu e começou a chorar. Ela começou a chorar comendo. O Felipe Bons falou, você tá chorando? Ela falou assim, olha que faz muitos anos que eu não como uma panacota dessa. Por quê? A balança é se tivesse precisão. sido 7 gramas ou 8 gramas. Ou 8 gramas tinha dado outra textura. E se ela conhece de panacota, ela ia notar isso. Que massa. Claro. Massa, entendeu? E outra... Porque ela estava avaliando porque ela conhece das claro. coisas, né? Então... Foi exatamente. Então, eu lembrei, na hora que ela cortou e falou, tá ótima, na minha cabeça veio a balança. Receita é receita. A diferença da receita, do remédio, do veneno, tá na dose da receita. Exatamente. Mas, Alisson, obrigado de coração aí. Eu que agradeço, Alexandre. Obrigado, Carioca. E nesse podcast aqui, o que a gente está fazendo é criando receitas para vocês. Receita de Acompanha sucesso. a gente, continue acompanhando, aprendendo, se inspirando. Agradeço muito aí o Alisson, brotherzão, por ter vindo. A gente vai estar trazendo mais gente para vocês conhecerem aí, se inspirarem, agregar no conhecimento de vocês. E esperamos vocês conosco. É isso né? aí. E valeu. Estaremos na inauguração. Muito obrigado mesmo, Alexandre. Grande abraço. Vamos pro próximo episódio, galera. Um abração para todo mundo aí. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.